Salve, salve, você gosta de bom bate-papo e informação? Seu lugar aqui no Sua Resenha, podcast feito para criar interação entre nós, apresentadores, e o convidado, e lógico, para matar a nossa e a sua curiosidade. Diretamente do meu... Multistúdios. No Parque Shopping Jacarepaguá, Freguesia Rio de Janeiro. O Sua Resenha é apresentado por mim e o Tomato, jornalista, e por ele, Marcelo Santos, que nós juntos vamos fazer dessa sala aqui a maior sala de bate-papo que você já viu. E hoje com um convidado que é resenha, é muita polêmico, resenha, vai dar história, vai dar código, assim, você não vai perder a oportunidade. Falando em perder, aproveita, deixa o seu like, faça a sua inscrição no canal, pô, ative o sininho, vai lá no canal de Costa também. Compartilha muito. Dá essa moral pra gente, até porque essa resenha aqui vai ser maravilhosa, né, Marcelo? Bom, a resenha de hoje é que a gente recebe, em todos os programas a gente recebe convidados que são mais do que especiais. Esse convidado de hoje, ele é especial e ele tem histórias mais do que especiais, não só contadas através da visão dele, a visão do pai dele também, e agora representada aqui pelo seu filho de forma grandiosa. Muito obrigado pela presença, Euriquinho. É um prazer ter você aqui, a gente é muito grato e tenho certeza que a gente vai ter aqui uma resenha de primeira. Prazer é meu, estou aí à disposição, vamos ver se a gente bate um papo interessante aí. Amém. E a primeira coisa, né, Marcelo, te agradecer, porque eu falei com você ali fora, você foi a alguns podcasts, né, fez alguns bate-papos, com pessoas que ou tinham ligação com o Vasco, que você conhece, ligação com o Vasco, ou de amigos seus, podcast de amigos seus. E quando eu te fiz o convite, o Sua Resenha é um canal novo, né, tá crescendo, tá começando agora, tem um mês e pouco, e você na hora falou, vou. Então, assim, a sensação que a gente tem é que você veio no escuro. Mesmo. Pô, não conheço os caras, falei pra você que entrevistei seu pai muitas vezes, né? Porque de baixo cobri Vasco, e cobri alguns títulos do Vasco algumas vezes, mas relação com você eu não tenho, a gente não tinha. E você falou, não, eu vou sim. Então, assim, pra nós você tá vindo no escuro, topou, vou lá ver qual é desses caras. Então, a gente agradece muito a tua presença aqui. Estamos prontos para um bate-papo e a resenha vai começar, né, Marcelo? Agora. Euriquinho, o teu pai, ele foi um cara visionário, foi um cara polêmico, um cara truculento, um cara visionário, um cara que mudou, construiu muito a história do Vasco, de um Vasco vencedor, muitos títulos, muita coisa que ele fez desde os anos 70. Mas ele se formou muito assim no instinto, né? Ele era um cara que ele foi fazendo, foi vendo, foi fazendo, foi usando a inteligência dele, a visão dele para fazer as coisas acontecerem, para beneficiar o Vasco e etc. O Euriquinho, ele é assim, o Euriquinho tem um lado do acadêmico. O Euriquinho vai ser um dirigente ali na frente, que nem o pai, do vestiário, das reuniões da boleiragem, ou o Euriquinho estudou, se capacitou? Como é que é o Euriquinho dirigente? Essa versão do Eurico. Na verdade, eu tive uma oportunidade diferente do meu pai, né? Ele teve que se formar ali na luta do dia a dia, porque do nada ele começou ali a comandar futebol e aí teve que desenvolver. Foi visceral mesmo. Né? Eu já tenho toda uma vivência de futebol desde garoto. Eu vivo no vestiário e bastidor de futebol desde que eu sou garotinho de colo. Então eu tenho toda essa expertise que não é uma faculdade, mas é onde você aprende futebol. Você aprende futebol ali, no dia a dia do futebol. Então, na verdade, eu tenho 40 anos de vantagem em relação a ele. Quando eu me tornei vice-presidente de futebol, que eu tinha 40 anos de idade, eu já tinha para ir 35 anos de experiência. Ele não, ele já foi ali já de um dia para outro. Ele já tinha tido algumas experiências, ele tinha sido assessor da presidência, tinha militado ali no futebol um pouco, mas diretamente no futebol mesmo, ele quando virou vice-presidente de futebol, ele ainda não tinha tido essa já tinha trabalhado no basquete e tal, mas ele foi meio ali, era só ali meio no escuro, né? É um mundo novo. Eu já não, quando eu virei vice-presidente de futebol, eu já tinha uma experiência grande de vivência ali de futebol. É diferente. Isso para ele deve ter contado muito, porque ele foi conhecendo cada espaço do clube, cada espaço em que o futebol apresentava para ele. E quando ele chega na formação dele, a formação não acadêmica, mas formação dele como um dirigente que é respeitado no futebol, ele não entrou ali como um presidente que se candidatou e conseguiu uma vaga. Ele se candidatou, conseguiu a vaga dele, o cargo dele, mas ele trouxe uma bagagem que ele veio acumulando de cada setor do clube. Então, eu acredito que pouca gente conheceu, ninguém, na verdade, conhece o Vasco
tanto quanto ele conheceu. É difícil, era muito tempo, experiência, era muita dedicação. Ele era um cara muito apaixonado por aquilo. A vida dele era aquilo, a vida dele era Vasco desde novo. Então ele não se importava de um dia estar na secretaria, outro dia estar no cadastro, como ele começou lá, aí foi pro Remo, foi pro basquete. Dificilmente o cara passa por todos os setores do clube como ele passou, porque ele passava onde ele tinha oportunidade, ele gostava, ele sabia que um dia ele ia chegar no cargo máximo, mas ele não se importava de se dedicar ao Vasco em qual setor que fosse. Então, na verdade, ele virou vice-presidente de futebol. Ele já tinha passado por todos os setores do clube. Sim. Mas o futebol mesmo, como foi aquela pergunta inicial, ele ainda não tinha aquela vivência toda. Era muito mais difícil para ele do que para mim. Mas o meu pai era um cara muito mais capaz que eu também. Tem muita diferença. Até mestre de obra quase, porque ele teve um episódio lá do azulejo. Isso ele cuidava de tudo. O pessoal ficou fazendo, refez, que ele achou que estava fora do esquadro. Refaz até acabar e sair hoje mesmo. Ele gostava. Na verdade, aquilo ali era o prazer da vida dele, era se dedicar ao clube. É totalmente diferente. E hoje também o mundo mudou completamente. Você tem muito mais acesso à informação, muito mais acesso o futebol. Você estudava, tinha muito pouca coisa para você estudar, né? Hoje em dia você entra aí no computador, você tem acesso a todas as formações táticas pelo mundo, como os jogadores jogam, até os programas de computador que você utiliza para analisar. Antigamente, tu tinha que mandar um cara viajar para ir lá ver um jogo, confiar na análise que esse cara fez de um adversário. Que você nem viu, né? Hoje em dia, quando você pega, você tem um cara, quando vai para uma partida de futebol, ele tem uma análise de dezenas, centenas de jogos do adversário, dos jogadores adversários, do treinador adversário. É muita informação. Tanto que o departamento de análise de desempenho num clube de futebol hoje é um departamento importantíssimo. Esse departamento não tinha. Antigamente eram os olheiros. Você mandava o cara escondido num treino. Então é uma análise muito diferente, né? E aí tem um ponto do teu pai, do Eurico. O Eurico, ele manjava muito também do jogo, da parte técnica. Ele via muito. E ele, por exemplo, alguém oferecia um zagueiro pro Vasco. Ele falava assim, mas a gente não tá precisando desse cara, porque esse cara, ele é lento na recomposição, e ele já tem tantos anos, ele não vai funcionar, porque o nosso time, o lateral X e o cabeça de área, eles fazem isso, esse cara não serve. A gente precisa de um zagueiro com essas características, assim, com um tipo físico assim, assado, porque dentro da característica da zaga e do meio campo, ele entendia, ele fazia uma leitura tática, entendia da mão de obra que precisava ser contratada para o time, e ele conseguia formar bons times, né? Vocês conversavam, vocês percebiam que ele tinha essa leitura? Não, ele sempre foi um cara que viu muito futebol, assistia muito futebol. É difícil você encontrar um cara que assistiu mais futebol que ele. Ele assistia muito, ele via muito. E a maneira de você se informar antigamente era vendo o jogo. E era vendo o jogo ali ao vivo. Muitas vezes você não tinha os jogos gravados, não conseguia ter acesso. Você tinha que ver ali. Então ele via muito o jogo, ele tinha muito conteúdo de futebol. Hoje em dia é muito mais fácil. Hoje em dia, em uma semana, você consegue tirar conteúdo e análise de um jogador com muita facilidade. Antigamente, lá, as contratações por DVD, que na época, quando eu era novo, nem tinha DVD. Não existia essa coisa, era muito mais no... DVD veio depois, veio já numa parte na frente. Antes era mesmo nessa coisa do olho, ter olhado. Tem um cara no Madureira, bomba. Mas eu vi 2, 3 jogos desse cara já. Era diferente. Onde tu mandava um cara, analisa, vê o que você acha. Às vezes não era tão simples. A mecânica era totalmente diferente. E ele gostava muito, ele via muito futebol. Ele passava a vida vendo futebol. Ele consumia mesmo. Aí acaba que você passa a acumular conhecimento, né? Você falou que você tem 40 anos de vantagem sobre ele. São 4 irmãos, né? Você é o... Eu sou o segundo. É o Mário. Você sou o eu, Eurico, Álvaro e Silvia, minha irmã é mais nova. E a Silvia. Dos 4, eu acho que a Silvia, sua irmã, não deve gostar de futebol, mas não boleirou. Não. Dos 3, você era o que mais... O teu irmão, o Álvaro, jogou basquete? Jogou. Mas dos 3, você era o que mais gostava de futebol, que mais andava com ele, frequentava vestiário, ia jogo? Então, o meu irmão mais velho, no início, eu desde garoto sou o que mais acompanha. Vou mais aos jogos, viajo com o time, tenho mais essa coisa de estar mais linkado ali ao dia do jogo. Mas por opção sua mesmo? Assim, eu gostava. Você gostava? Gostava. Né? Eu sempre tive muito prazer em futebol, acompanhar o time de futebol, viajar com o time de futebol. Então eu tenho uma vivência de viajar com 4, 5 anos de idade, com delegação. E antigamente as viagens eram de ônibus, tinha toda aquela questão lá. Então eu vivi muito isso. O futebol até que dá saudade. Hoje em dia é tudo muito controlado dinâmico, demais. Muito rápido, né?
Mas aí, e o meu irmão mais velho até teve um período que ele trabalhou lá no Vasco, mas aí com essas coisas de política e tal, teve uma desilusão muito grande, aí não abandonou de vez. O meu irmão mais novo sempre gostou mais da parte de campo, da parte tática, então ele de trabalhar mesmo na parte de campo, ele foi treinador de categoria de base, depois foi diretor técnico de categoria de base também, e hoje ele trabalha com isso, com gestão técnica do futebol, que eu já gostava mais da parte política da coisa, de ter uma visão do futebol ampla, né? Ampla. Sim. Que as pessoas confundem. A parte política não é ficar discutindo atrás de voto, de eleição, não. É a parte de entendimento ali da gestão emocional do cara, do grupo de trabalho ali, de entender se um jogador encaixa ou não na parte emocional, na parte... Porque o futebol é muito maior do que aquela coisinha que tá ali dentro do campo. Tem muita coisa envolvida por fora. Coisa. Então eu sempre gostei mais dessa visão mais ampla do futebol, da questão política, do que envolvia um jogo, da importância daquele jogo para um clube, que às vezes as pessoas não têm essa dimensão do momento daquele jogo para um clube, às vezes num momento político que é importante uma vitória ou não, ou vai ter uma decisão numa federação, uma decisão na CBF que você precisa ter peso, às vezes aquela vitória te dá mais peso, te dá mais punch ali para uma discussão. Então eu gostei mais dessa parte de envolvimento que de é olhar o futebol. Que é onde está o maior DNA do teu pai, né? Que é a questão política, né? E é o que as pessoas não conseguem... Poucas pessoas conseguem ter essa dimensão. Eu acho que é a parte que é onde eu tenho um diferencial em relação a muita gente que enxerga futebol. Muita gente conhece muito mais que eu da parte técnica, da parte tática, da parte de campo. Mas essa junção, essa ligação, essa interface entre a parte técnica e a parte política é o que eu gosto. É o cara entender lá dentro do campo, o treinador, a comissão técnica, da importância daquela partida no cenário político e vice-versa. E no cenário político você entender se a parte técnica vai poder te entregar ou não naquele momento e conseguir analisar as consequências. Não ver o jogo só pelo resultado ali diretamente. Tem outras coisas ali em volta que tem que... Tem muita coisa que envolve ali. Uma partida tem... O antes e depois de uma partida são muitos envolve detalhes muita que são importantes para você tomar a avaliação e a decisão certa para o longo prazo dar certo, entendeu? O curto prazo é como é avaliado o futebol. O futebol é todo avaliado em curto prazo. O cara quer saber se ele vai ter o resultado ali na quarta e no domingo. O longo prazo é muito complexo de ser analisado. Quando você você frequenta futebol há muito tempo, fica ali com o teu pai e tal. Quando você vira vice de futebol... É nepotismo ou ele via um valor em você, fala assim, moleque, tu tá pronto, vem cá. E como é que foi para você chegar a esse cargo? Porque por mais que tu seja filho dele, o Vasco tá acima de qualquer coisa. Ele não ia botar, entre você e outra pessoa, ele ia botar outra pessoa. Mas se ele botou você, o que foi nepotismo ou foi... ele falou assim, moleque, tu tá pronto, vem pra cá que é a tua vez. Então, na verdade, por conta de ser filho dele, eu até enfrentei mais barreiras para poder chegar nesse cargo. É mesmo? Mais dificuldades, porque as pessoas pensam sempre nisso. Vai estar aí só porque é filho do Eurico, vai estar aí só porque é filho do Eurico. Até lá dentro mesmo, né? Era um desafio muito grande para mim, porque eu tinha que mostrar que eu estava ali porque eu era capaz. Sim. Eu, na verdade, eu tenho um conhecimento de futebol e uma vivência de futebol que não tinha ninguém no clube que tivesse tido. Não que eu seja melhor que ninguém, que eu seja... Simplesmente era uma coisa de uma expertise que eu tive ao longo da minha vida que as outras pessoas não tinham essa oportunidade. Então, na verdade, quando eu virei dirigente de futebol, foi até muito mais por pedido dos outros membros da diretoria, que ficavam, não, pô, tem que botar ele, tem que efetivar ele que tem condição de ficar. Eles também já viam, não era só o teu pai. Porque todo mundo via que eu que estava ali no dia a dia, acabava que eu que estava ali já respondendo por muitas coisas, mas não era efetivado como vice-presidente de futebol. E... No fundo, eu também queria mostrar que eu não era igual a ele, eu não ia fazer igual a ele. Eu tenho uma visão de futebol que tem um lastro de conhecimento vindo através dele, mas eu tinha muitas coisas que eu pensava diferente, muitas coisas que eu queria fazer diferente. Tanto é que uma das brigas minhas com ele era essa: agora que você me botou, vai deixar eu fazer do jeito que eu quero, do jeito que eu penso ser certo. Vai ser da maneira que você quer. Até um dos fatores para eu ter virado vice-presidente foi que em 2016... Eu não era vice-presidente, mas acabava que eu estava liderando o departamento, enquanto o Vasco estava jogando a Série B. Sim. E nesse ano, eu tive grandes embates com ele, porque de tomadas de decisões que eu achava que deveriam ter sido tomadas no departamento de futebol, e que ele era contra, e acabava que, como eu não tinha um cargo, eu era ali meio que só um diretor ali, acabava que as decisões acabavam sendo as dele.
E eu ficava muito contrariado até. Inclusive, aí acho que foi isso que levou mais as pessoas ficarem vendo. Não, ele tem que dar o cargo, porque aí tem que ser a coisa dele. Aí quando ele me nomeou, foi até uma conversa que eu tive com ele, falei, agora, eu também da mesma maneira que você lá nos anos 80 queria independência, você vai me nomear, você tem que me dar independência para eu fazer da maneira que eu... É lógico que eu vou escutar, ele é o presidente do clube, todo vice-presidente tem que ser subordinado ao presidente do clube, à diretoria, eu tenho que prestar satisfação à diretoria, mas eu quero caminhar nas decisões ali do dia a dia como eu penso ser o melhor para o futebol. E aí acabou que eu tive um bom desempenho no departamento, acho que nos últimos 10 ou 12 anos aí é o melhor desempenho do departamento de futebol do Vasco no Campeonato Brasileiro, consegui classificar para a Libertadores. Sim. Tive muitos problemas durante o ano, a gente podia ter tido um resultado melhor, acho que aquele ano a gente tinha chance até de brigar lá em cima pelo título. Tivemos 2 infelicidades muito grandes naquele ano, que foi a lesão do Luiz Fabiano, que veio para ser a grande referência e ele teve muitos problemas no joelho, ajudou bastante a gente, mas não conseguiu ajudar o que podia. E a questão da perda de mando de campo por causa de briga de torcida. A gente perdeu 6 mandos de campo. Influencia pra caramba. E dos 6 mandos de campo que a gente jogou 3 jogos em Volta Redonda, e desses 3 jogos a gente só fez 1 ponto. Ou seja, se eu tivesse feito os 9 pontos, e você adicionar isso na tabela... Você vai ver que eu estaria brigando lá em cima pelo título. Eu fui para Libertadores, mas eu podia estar brigando pelo título só por esses 3 jogos. Fora os jogos que eu joguei com portões fechados, que eu joguei 3 jogos com portões fechados em São Januário. Aí acho que o nosso desempenho foi maior. Acho que a gente ganhou 1, empatou 2, eu acho. Como é que é? Não, e só para emendar no que você acabou de falar. Você fala que chegou o momento em que você conversou com o seu pai e expôs até a situação onde ele já tinha vivido lá no passado. Ele aceitou isso de boa e ele aceitou porque ele lembrou que ele também tinha passado por isso. Ele aceitou assim, não, ele tá com a razão mesmo. Eu acho que eu tive a facilidade de ser filho, né? Tem aquela coisa do pai querer também não ter muito... Mas ele era um cara que tinha uma personalidade muito forte. Era difícil. Eu tive muitos embates com ele. As pessoas acham que era simples, mas não era, não. Ele era um cara... que até pela vivência dele de futebol, era muito difícil ele aceitar alguns novos conceitos, algumas coisas diferentes. Ele era muito bem preparado. Ele era muito desconfiado de uma coisa... Mas aí é aquilo, você tem que ir enfrentando. É como numa outra empresa qualquer. Tem a subordinação, você tem que tentar ali convencer teu chefe de que aquilo ali é a melhor coisa. Ali, na verdade, eu encarava não só como filho, mas como... Eu era um subordinado ali. Ele era o presidente do clube, eu era um vice-presidente. Tinha que algumas coisas você tem que fazer para agradar o chefe também, né? E os dois estavam mirando no mesmo alvo. Então, ele deve ter visto isso não só por ser o filho, não. Porque ele viu que você tinha capacidade também. Quando ele vê que as coisas vão dando resultado, que as coisas vão dando... E ele vai vendo porque o olhar dele era muito diferente do olhar da grande maioria das pessoas. Ele não olhava só resultado prático do futebol. Ele conseguia ver ali o que estava acontecendo no dia a dia, como estavam se comportando. Esse era o diferencial dele, né? É o que a gente realmente podia alcançar lá na frente. Você, quando está num departamento de futebol, as pessoas nunca vão dizer que não estão para brigar pelo título. Elas estão sempre querendo para ganhar. Mas o cara ali tem que ter a consciência dos limites onde ele vai alcançar. Ele não vai dizer para o grande público, vai chegar para o torcedor, não, nós vamos aqui lutar para ser sétimo lugar. Aí o cara te mata, porque o torcedor quer sempre ganhar, quer sempre ser campeão. Mas ali dentro você tem que ter até para você poder cobrar da sua comissão técnica, dos seus atletas, você tem que ter uma noção, um discernimento do qual é o seu limite. Sim. É lógico que muitas vezes as coisas vão acontecendo e seus limites vão crescendo ali durante a competição. A expectativa muda. O futebol é muito dinâmico. Mas isso é a grande expertise que se tem de futebol. E ali a gente vai vendo, vai se empolgando. Eu, na verdade, comecei um trabalho com o objetivo de ir para a Libertadores. No meio do trabalho já achava que a gente podia sonhar com coisa maior. Aí, com a perda de meio de campo, já comecei a ficar preocupado de não alcançar aquilo. Já diminuí a minha cobrança interna, porque eu sabia da dificuldade que também a comissão técnica tem que superar. E acabou que, no final, a expectativa foi alcançada. O plano inicial foi alcançado, mas no meio do caminho, a coisa variou muito por ali. Imagino. Como é que era brigar com teu pai? Você estava brigando com o ídolo e também com o pai e com o gestor. Como é que era brigar com... Vocês tiveram um embate feio mesmo de... Era complicado, porque filho já tem uma complicada de brigar com o pai assim, né? Meu pai já era também a minha grande referência de dirigente de futebol. Eu falava assim, esse cara é o maior de todos. E foi o maior de todos mesmo. Foi a maior referência de futebol. Gostem ou não, tá marcado aí o nome dele em todas as torcidas.
Mas eu também era um cara tinhosinho com as minhas coisas. Eu tinha muito conhecimento, entendeu? Eu tinha muita vivência e uma visão mais moderna, mais ligada a mais informação. Eu tinha um acesso a coisas que ele não tinha, porque meu pai não ia muito pra rua, eu já conseguia ir. Meu pai tinha menos debate ali na rua. Meu pai já era um cara muito mais calejado, com muito mais carcaça, já tinha mais receio de algumas coisas. Eu já estava mais ali num risco maior, querendo mostrar mesmo. E aí me impunha algumas mais. É lógico que não é fácil, mas acho que consegui sair bem. Acho que a gente saiu bem durante o ano. Certeza. Entre brigas e... Mas era sempre, no final, a gente sempre se acertava. No final, a gente sabia que o objetivo era fazer o Vasco vencedor. Isso aí. E eu sempre soube que ele estaria satisfeito se o Vasco fosse vencedor. Então, quando eu consegui entregar de alguma forma, com toda a dificuldade que a gente teve, a gente sabe que em clubes de grande porte, como o Vasco, ano político o Vasco ainda é pior, era um ano político no clube, era um ano de eleição, era um ano que o clube, eu terminei o ano com um time com 3 meses de salário atrasado, 5 meses de direito de margem atrasado. A gente sabe que levar um grupo de jogadores nessas circunstâncias é muito complicado. Difícil. Então, a gente não conseguiu, a gente montou um time de futebol sem fazer, a gente só fez um investimento em contratação de jogadores, assim, com compra de direitos, que por acaso foi até o que mais deu errado, que foi o do Escudeiro, que foi além um grande embate até que eu tive com meu pai, negócio de presente de Natal, que tem essa coisa do Escudeiro. Ele me nomeou vice-presidente de futebol no início de dezembro. E ele fez questão de anunciar um jogador como presente de Natal. E aí anunciou o Escudeiro, deu toda essa confusão de presente de Natal, Escudeiro, presente de Natal, polêmica e tal. Eu lembro. E eu era completamente contra isso. Porque eu não achava que podia jogar esse peso nas costas do jogador. Acho que o Escudeiro poderia ter rendido muito mais no Vasco se ele não tivesse chegado com essa expectativa não com fosse essa tão grande, expectativa tão grande que foi jogada em cima dele. Então, foi uma das primeiras brigas minhas com ele que eu não queria de jeito nenhum. E essa briga ele venceu, forçou e lançou como presente de Natal que eu não queria. Na verdade, eu estava negociando com o Luiz Fabiano já. E era uma coisa que estava praticamente acertada. E ele botou na cabeça que o Luiz Fabiano ia ser o presente de Natal. Esse sim eu achava que poderia ser. Sim, ele carregaria esse peso mais carregaria fácil. esse peso e a torcida receberia como Sim. recebeu a chegada do Luiz Fabiano no Santos Dumont. Depois, quando ele chegou, foi um torcedor pra caramba lá. Só que não deu certo. Eu tive que adiar o anúncio do Luiz Fabiano por questões contratuais dele na China. E aí ele insistiu. E foi a primeira briga que a gente teve. O presente ia ter. Qual era o presente? Era o Eu problema. queria que não tivesse. Eu queria que voltasse atrás. Falasse, não vai ter presente de Natal, vamos adiar, vamos esperar um pouquinho. Porque eu acho que a longo prazo o torcedor esquece, não fica pensando ali, ele não deu o presente de Natal que tinha que dar. Foi muito pior ter anunciado o presente de Natal e a cobrança ficou no Escudeiro de uma maneira que acabou que o Escudeiro não nos rendeu o que tinha que render. E até foi prejudicial, porque ele estava nos nossos planos de ajudar ali. No começo dessa sua fala, você falou que seu pai era respeitado por todas as torcidas. A gente conversou um pouquinho antes aqui de começar a gravação. E nessa conversa da gente, eu e o Hilton falamos que em algum momento, um flamenguista, um tricolor, um botafoguense, em algum momento dessa jornada de torcedor, alguém deve ter falado, todos acredito que tenham falado, poxa, eu queria o Eurico no meu time, eu queria o Eurico como dirigente do meu time. E aí você falou que ouviu muito isso também. Isso aí era uma fala constante nas nossas rodas ali. Seja com flamenguista, tricolor, botafoguense, acredito que até em outros clubes fora do Rio, porque ele realmente marcou as outras torcidas, como você falou. Ele foi um dirigente, você cita ele como o maior, o mais relevante. Acredito também que possa ter sido, pela imagem dele, por tudo que ele fez pelo Vasco, contestado ou não por vascaínos ou outra torcida, mas é o cara que está ali até hoje. Aí outra coisa que você falou um pouquinho antes, que até hoje as torcidas homenageiam ele na arquibancada. Isso é porque ele fez um grande trabalho pelo Vasco, né? Eu acho que é a grande referência assim, de que o trabalho foi bem feito. Por mais que as pessoas questionem, é lógico que você numa trajetória de 40 anos como dirigente de futebol, dificilmente você não vai cometer erros. O futebol é muito complexo, é muito difícil. As tomadas de decisões, elas são muito relevantes para todo o país, entendeu? Toda decisão que você toma num clube de futebol como o Vasco, ela tem relevância para toda a população brasileira. Sim. Todo mundo é interessado no futebol, todo mundo vê. Não é que nem uma tomada de decisão numa empresa, que às vezes ela é relevante só para aquele nicho ali da empresa. Então, às vezes, o seu erro não é tão gritante, o teu acerto também não é tão gritante. Então,
você acaba ficando marcado muito quando você toma decisões erradas, que elas não vêm a dar o resultado positivo. Então, ao longo de 40 anos, acaba que o seu desgaste é muito grande. Acaba que você, na sua trajetória, no final... Eu costumo dizer que todo dirigente de futebol sai do futebol mal. Ele sai ou como ladrão, ou como... Incompetente, ou o que for. Nunca sai bem. Nunca sai bem. Porque você não consegue sair no ápice, ganhando, e você vai perder. Você vai ter um momento ruim e o torcedor marca você. Agora, você não encontra nenhuma resenha de futebol que você pare para conversar que aquele cara ali, por mais que odeie o Eurico, ele em algum momento da vida dele, ele parou e pensou, se fosse o Eurico dirigindo o meu time. Mas se fosse o Eurico... Porque eu acho que a grande diferencial do Eurico, que o Eurico realmente demonstrou, foi que ele era a representação do torcedor ali. Porque o futebol é uma coisa de paixão mesmo, de sentimento forte mesmo. O futebol no Brasil, ele movimenta a vida das pessoas. Então, o cara, em algum momento da vida dele, ele queria ser o Eurico, ele queria aquele cara ali apaixonado, tomando as decisões mais loucas possíveis, as maiores loucuras, ele queria estar ali fazendo. Era invadir um campo, era brigar com o juiz, era xingar um adversário, É aquele momento de extravasar ali. Ali naquele momento o cara pensa, depois o cara senta em casa, pensa, não faria isso, acho que foi demais, acho que passou do ponto. Mas em um momentozinho o cara pensou, eu queria fazer aquilo ali. Pelo menos eu queria que tivesse um Eurico no meu time ali. Esse aqui é o diferencial. Pegar carona nisso que você falou, do tempo. Pro teu pai, foi ruim ele ter voltado? Cara, são diversos fatores que têm que ser analisados aí. Eu acho que, pra mim, sem sombra de dúvida... Foi positivo. Foi uma transformação. Eu deixei de ser diretor... Deixou seu filho... Deixei de ser torcedor e filho e passei a ser um dirigente com algum lastro de experiência de comando no departamento de futebol. Então, para mim, é uma experiência completamente diferente. Apesar de eu já, lá em 2007, 2008, 2006 e 2007, eu já ter participado ativamente do departamento de futebol. Dessa vez, agora, ali, foi com poder, com caneta. Um poder maior. Foi com outro destaque, com outra importância. Tinha caneta, né? E tinha uma outra importância, um outro envolvimento. E para ele, de certa forma, o meu pai tinha ficado doente muitos anos, o meu pai teve câncer durante muito tempo, tratou câncer durante muito tempo. Se você for falar como momento, eu acho que essa coisa do rebaixamento pode ter manchado um pouco ali a trajetória dele, porque ele podia ter morrido sendo o cara que nunca foi rebaixado e tal. Mas, ao mesmo tempo, para ele, como pessoa, foi uma satisfação muito grande voltar, entendeu? Foi um reconhecimento muito grande voltar. Eu acho que para a saúde dele foi bom. Acho que ele ganhou alguns anos de vida ali depois. As pessoas também não conseguem enxergar tudo que aconteceu ali, né? Meu pai, ali no primeiro ano, quando a gente volta, a gente começa muito bem. A gente chega ali, faz uma transformação radical no departamento de futebol, tanto que o Vasco consegue ser campeão carioca. Com o Jorginho, né? Não, foi com o Doriva no início. Primeiro ano foi com o Doriva. Tá, no 2015. Segundo foi com 16 foi com o Jorginho. 16 foi com o Jorginho. Aí a gente tem um início de ano fantástico ali, uma transformação do departamento de futebol que as pessoas ficam assim, caramba, o Vasco realmente mudou, voltou a ser... O respeito voltou, a frase dele. Aquela coisa do respeito voltou e tal, é começamos a realmente voltar. Ali, só que meu pai, nesse ano, ele já começa a enfrentar um problema de câncer no pulmão muito sério. Então, ele começa a ter muita dificuldade de continuar aquilo ali. Aí vem o Campeonato Brasileiro, a gente enfrentando uma outra realidade, ele com um problema de saúde muito grande, tendo que mostrar ali que continua ali, a gente teve grande dificuldade. Acho que ali faltou um pouco de força de saúde dele para aguentar aquilo. Ele também foi muito confiante, achando que a intervenção dele poderia ser mais demorada. Ele demorou muito a intervir no departamento de futebol. Se ele tivesse intervido antes, a gente tinha ganho. Tanto que a gente fez a melhor campanha do segundo turno e foi rebaixado. Quando chega o Jorginho, a gente começa uma campanha muito positiva. A gente traz o Nenê, começa a ter uma interferência muito grande. Se ele tivesse vindo 3 ou 4 rodadas antes para o departamento de futebol, antes da chegada do Celso Roth, eu acho que a gente tinha livrado ali. Mas ali também já tinha uma questão de saúde debilitada dele. Tanto que no Campeonato Carioca de 2016, a gente ganha com ele fazendo uma cirurgia, tirando um terço do pulmão, tendo muita dificuldade ali por causa da doença. Mas ali, eu acho, a gente vinha já de uma recuperação muito grande, de uma confiança muito grande. A gente tem uma série invicta aí, histórica no Vasco. Mas aí começaram também ali de 2015 para 2016, teve um problema no departamento de futebol com a saída do Zé Luiz, que o Zé Luiz
não ficou muito satisfeito com a troca do Paulo Gione e tal. Aí teve ali uma rusga que eles eram grandes amigos. E aí até parecia que tinha alguma interferência minha nisso, que não teve nenhuma, muito pelo contrário. Eu era a favor da saída do Paulo Gione, mas não era... Achava que o Zé Luiz tinha condições de tocar o departamento de futebol, poderia continuar tocando, até porque a gente fez junto lá durante um tempo. Aí também tem uma rusga ali, que é uma coisa que emocionalmente também foi muito ruim pro meu pai e tal. Aí passamos no ano de 2016, o Vasco passou o ano todo sem vice-presidente de futebol. Mas aí fizemos uma Série B boa e tal, até o meio do ano ficamos até julho invictos. Que aí começa o meu grande embate, porque eu, na verdade, eu achava que ali já tinha um desgaste muito grande do Jorginho com o elenco, já não estava dando certo, já tinha tido uns embates muito grandes. Não porque o Jorginho não servia, não. O Jorginho é um grande treinador, tem grande capacidade, é um cara que... Mas o futebol é isso. O futebol ali, às vezes, no momento, você precisa dar uma mexida ali, precisava dar uma mudada. Eu era a favor de dar uma mudada na comissão técnica ali. Era o momento certo para fazer isso para você, né? Eu achava que tinha que mudar ali e meu pai era contra, não quis mudar. E ali, nessa queda de braço, ele venceu e não mudou. E aí a gente enfrentou dificuldades sérias no segundo turno da Série B. Tanto que a gente foi se classificar no último... A gente liderou a Série B primeiro turno todo, de forma invicta. E no segundo turno a gente teve fomos eliminados da Copa do Brasil e tivemos grande dificuldade no segundo turno da Série B. Fomos classificar no último jogo. Foi. No Maracanã. Foi. Então, e eu entendia que tinha que ter trocado a comissão técnica ali. Teria sido melhor até para o Jorginho, no caso. Porque eu acho que se ele tivesse saído ali, ele ia ser um peso muito maior para quem tirou ele. Porque ele ia ter saído no auge. Ia ter alguma saído coisa não desse duas certo, derrotas. Vocês que tiraram. E a responsabilidade ia ser muito maior nossa do que ele continuar e ter um desempenho abaixo do que ele vinha tendo no um ano quase que ele ficou anterior. Mas ali até ficou uma coisa entre mim e o Jorginho mal entendida naquela época. Hoje a gente até já superou isso, já conversou. É uma questão de que as pessoas têm que entender que muitas vezes, quando você quer trocar um treinador ou tirar um jogador, não é porque tu não gosta do cara, é porque naquele momento é interessante ter uma leitura que era importante trocar. E essa é difícil também no futebol. Por isso que também tem muita coisa, que uma das coisas que meu pai tinha muito pouco era a relação com as pessoas do futebol, com a parte de jogadores e, tipo assim, relação do dia a dia. Ele não formava muita amizade, não frequentava a casa dos caras, porque ele entendia que em algum momento ele ia ter que tomar uma decisão que ia ser ruim, e se ele tivesse uma relação de amizade... O cara ia se sentir traído pelo amigo. É, exatamente assim. É como, por exemplo, eu carrego, quando no meio do ano de 2017, a gente afastou alguns jogadores, um deles foi o Rodrigo, que era o capitão do time. E eu tinha uma relação de amizade familiar muito forte com ele. Zagueiro? É complicado, deve ter sido frequentava complicado. A casa dele, brincava muito com o filho dele, a minha família frequentava a casa dele. Então ali tinha-se um consenso de que tinha que ter uma mudança. E ali até eu tive dificuldade. Foi um dos grandes aprendizados que eu tive ali. Eu conduzi mal ali. Uma das coisas que, se eu voltasse atrás, eu conduziria de forma... Porque ali eu me confundi muito ali como dirigente, com um amigo, não soube lidar muito. Aí me afastei da tomada de decisão, deixei mais a tomada de decisão para o departamento. Então ali foi um episódio que, se eu, como dirigente, se eu fosse lamentar, a minha passagem foi desse afastamento desses atletas que eu conduzi mal. Mas porque eu tinha uma relação pessoal muito forte com eles. Sim. E eu não soube lidar. Então ali eu conduziria de forma diferente. Em 2008, teu pai faz um almoço no Adegão. Ali de São Cristóvão. Adegão Português. Faz um almoço para homenagear eram 10 anos da Libertadores. E quase todos os jogadores estavam lá. Até o Donizete apareceu, todo mundo. Isaías estava no Flamengo, mas compareceu. Lopes, todo mundo apareceu lá. E antes de eu sair, um amigo meu, um amigo jornalista, falou assim: cara, tu vai cobrir esse evento. Pô, cara, tenta pegar do Euri com a história. Ele tá com problema de saúde muito sério, cara. Eu falei, é mesmo? Tá. E aí teve um momento que eu consegui chegar perto dele e falei assim: presidente, pô, como é que tá a sua saúde e tal? Como é que o senhor tá e tal? Papapá. E falei com ele, ele falou: não tem nada disso, tá tudo bem, não sei o que. Tá. E anos depois, claro que acho que ele não ia falar ali, pô, era um evento para homenagear 10 anos da Libertadores, ele ia falar de... E um tempo depois ele deu uma entrevista, não sei para quem, que ele falou: pô, negligenciei muito a minha saúde pelo Vasco. E aí em 2016, 2017, vem a questão da doença dele, ele logo depois partiu.
Como é que foi ele esconder isso e o agravamento da saúde, do câncer? Como é que foi isso para você? Não, então, O quanto que ele podia ter cuidado mais da saúde e não cuidou? essa questão é muito complexa, é muito difícil de dizer depois que aconteceu, né? Meu pai teve câncer lá atrás, em 2007 ou 2008, de bexiga. Tratou o câncer, fez todos os tratamentos mais em silêncio, era uma coisa que não tinha muita divulgação e não era era uma coisa controlável, tá? Ele fez todo o tratamento e foi dado como curado. E depois de anos, em 2015, é que ele foi descobrir um outro tumor primário. Então é um novo câncer, entendeu? Tem um lapso temporal aí de 7, 8 anos, entendeu? Sim. É lógico que um cara que teve um câncer teria que ter parado de fumar, tido um cuidado melhor com a saúde dele depois de ficar curado do primeiro câncer, né? O normal é esse, né? Se tivesse outro, ia superar outro e assim por diante. E foi exatamente isso que aconteceu, porque ele teve depois um tumor de pulmão, primário também, que é como se fosse um novo câncer. Uhum. Operou, tirou 1/3 do pulmão e foi dado como curado novamente. Ao final de 2017, ele foi dado como curado. Ele tinha todos os exames dele, davam como se ele tivesse curado. Fez todo o tratamento, radioterapias e tal, quimioterapias. Passou um período que ele saía direto da quimioterapia para ir trabalhar. E as pessoas falavam, esse cara é maluco, esse cara é louco. Até pouco tempo, poucas horas atrás ele estava ali sofrendo. Ele saía direto da quimio para trabalhar. Direto. Bravo, direto. Né? Quer dizer, é o cara que, de certa forma, negligenciou a saúde. Você não pode dizer que não. O cara que tem um câncer de pulmão e continuou fumando é que tá negligenciando. Mas ele achava que não ia ter mais nada. Ele falava, eu tô curado. Ele era um cara muito religioso, ele acreditava muito em Nossa Senhora, dizia que ele estava curado, que ia curar ele, que ajudava ele e tal. E nesse final de vida, ficou ele e Dona Silvia, ou vocês ficaram com ele, foram morar com vocês? Como é que foi o... Não, então ele morou com a minha mãe. Ele já morava com a minha mãe, nós todos já éramos casados, todos morávamos... A minha irmã, por um acaso, morava no mesmo condomínio que ele. Então, num prédio do lado. Mas a gente tava sempre junto, sempre acompanhou e tal, mas era uma coisa mais da minha mãe com ele. Não, eu imaginei que de repente ele fosse morar com um dos ele filhos. ficou na casa dele, Ficou, né? Até porque a gente montou uma estrutura, tinha que ter uma estrutura de acompanhamento e tal. Já foi quando chegou a partir de agosto, setembro, já começaram as coisas a se complicar mais, já não saía mais de casa. Ele até saía carregado, que a gente botava ele na cadeira de roda, que ele tinha que ir na igreja no Vasco. Ele ia muito na capela, né? É na capela. Então a gente fazia uma operação de guerra para ele na capela. Começamos carregando, e depois teve que ser na cadeira de roda, naqueles táxis adaptados, que ele ia na cadeira de roda. Mas aí depois de um tempo ele não conseguia sair. Já ficou inviável, né? Acho que ele saiu pela última vez no Réveillon, que a gente levou ele para Angra para passar o Réveillon junto, numa operação assim, meio que de guerra. E aí depois, em janeiro, ele já não saía mais. Aí ficou até março. Vocês sentiram falta de alguém no enterro dele? Algum ex-jogador? Alguém que ele ajudou? Eu sei que o seu pai tinha uma frase. Ele dizia assim: eu nunca faço nada esperando reconhecimento em troca das pessoas. Eu ajudo, eu não estou fazendo para você lembrar e me agradecer, não. Eu nunca espero agradecimento em troca. Mas... A família esperava também. Foi algum jogador ou algum... Vocês sentiram falta de alguém? Cara, foi muita gente. Foi muita gente. No velório, é uma das coisas marcantes, assim, foi o velório dele. Ele foi para São Januário, no dia anterior, né, o enterro, e eu passei a noite lá. Eu virei a noite lá. Eu recebi centenas de pessoas na madrugada, assim, tipo, agradecendo, pessoas que ele tinha ajudado. Ele pagou a faculdade. Vocês nem sabiam. Eu sou formado porque seu pai pagou minha faculdade. Aí vem uma mulher, meu filho, o estudo do meu filho deve a ele. Olha só. Mas foram dezenas, centenas de pessoas. Era muita gente. Pessoas humildes, que ninguém conhecia, que faziam questão de ir lá, olhar, agradecer, dizer para a família, assim. Então, foi muito gratificante, assim, esse lado. E mostrou que realmente às vezes a gente não tem a dimensão do que é feito pelas pessoas, de como a gente ajuda e tal. Essa gratidão ele teve de volta. Dessas pessoas mais humildes que foram ajudadas, em silêncio. Agora, essas coisas de jogadores e grandes celebridades são mais complexas, o cara já não entende muito bem, já acha que não foi muito valorizado. Tinha muita questão do patrão e do empregado, junto com um cara que
É difícil, é difícil. O cara acha que vai estar sempre sendo pouco valorizado, porque ele também tinha o lado dele do Vasco. Sim. Ele tinha que pagar menos ao cara. Ele não podia pagar o que o cara... O jogador acha que pode ganhar mais e o dirigente quer pagar menos. Essas questões são complexas. Mas eu não senti falta de ninguém, não. Foi todo mundo... Foi muita gente, muita gente. Eu acho que ele foi um cara que morreu sem ter mágoa de ninguém. Ele não levou mágoa, assim. Não levava, assim... Aquela casca rancor grossa de ninguém. Ele era um cara que tinha um coração muito bom, numa casca muito grossa. Isso que eu ia falar. Ele Mas tinha as um coração pessoas que bom, realmente né? conheciam ele sabem que ele era um cara com um coração bom. Até mesmo na parte jornalística, os jornalistas que tiveram embates muito sérios com ele, que meu pai era um cara de muitos embates Uma com época ele jornalistas. me proibiu de entrar em São Januário. Eu fiz Então, uma tinha matéria esses que ele não embates gostou, fiquei todos. proibido. Mas eu duvido você achar um jornalista que num momento que precisou mesmo, num momento que ele teve dificuldade, que ele precisou, que ele não tenha sido ajudado, mesmo que ele tenha sido um grande inimigo dele. Isso era uma das grandes questões que a gente tinha em casa. A gente brigava muito com ele. Porra, mas tu vai ajudar esse cara? Esse cara foi, porra, te bateu. Ele sabia separar, Ele né, falava, cara? meu filho, isso não tem nada a ver, É, isso é outra separava, coisa. aí Você separava. ali era o cara no lado profissional dele e eu no meu lado profissional aqui brigando. Ali não tinha uma relação pessoal. Ele não enxergava nessas brigas, mas ele não brigava com as pessoas, entendeu? Ele brigava Com as causas. com né? as causas. Com as causas. É isso que as pessoas não entendem. Ele não tinha inimigos, pessoas inimigos. Ele brigava com você aqui, saía daqui, se tivesse que almoçar com você, tomar um café com você... Ele brigou por aquela causa ali, por aquilo que você entendia ser certo, ele entendia ser de outra maneira, ele brigava. O outro lado, muitas vezes, não entendia e levava, mas ele não porque levava. o jeito dele é aquele jeito um jeito intimidador, mais agressivo então ele falava, e tal. não, ele brigou comigo. Ele não brigava com as pessoas, ele brigava com as causas, exatamente isso. Então, ele não levava. Então, da mesma maneira que quando ele ajudava as causas das pessoas. É que eu acho Não interessante. as pessoas, entendeu? Entendi. Ele entendia as causas das Foi pessoas. no enterro do Roberto? Então, eu não fui. Não fui, mas eu queria ter ido. Eu não fui porque, justamente por essa questão de as pessoas, e o Roberto foi um cara que acho que carregou essas mágoas por brigas políticas, como ele virou um agente político, ele passou-se ali a não entender mais que aquilo eram brigas por causas, e não Não brigas de dividiu pessoas. como teu pai dividia. Meu pai também com o Roberto teve dificuldade. Dificuldade até por causa da pressão das pessoas em cima e tal, de questões. E como não tiveram a oportunidade, antes deles morrerem, de sentarem e tentarem botar isso num plano de briga de causas, não de pessoas. Foi levado ali em algum momento pro lado pessoal. E eu não fui porque eu achava que ali algumas pessoas poderiam reagir mal à minha presença, entendeu? Achar que eu tava ali querendo me aproveitar de alguma coisa, ou de que, agora que morreu quer aparecer. Agora tá vindo. Ah, você queria ir, né? Mas o Roberto foi um cara que marcou a minha infância. Eu era o garotinho que ia para as concentrações e ele dava peteleco na orelha, entendeu? Ele brincava muito comigo, ele gostava de brincar comigo. Era um cara de uma personalidade difícil, como todo craque, todo gênio tem personalidade difícil. Era um cara que não era um cara assim muito agradável com crianças e com... Mas era dele isso. Então. Era dele, da personalidade do cara. Mas ele comigo sempre me tratou muito bem, sempre brincou muito comigo, gostava de dar peteleco na minha orelha. Então eu tinha, apesar de eu ter vivido a parte dele depois política, brigando com meu pai, todas essas questões, eu ainda carregava um pouco da idolatria. Da idolatria, da coisa de criança ali e tal, de vestiário, de dia a dia de futebol. Que depois a gente também acaba sentindo pela briga, quando ele se afastou, quando ele brigou e tal, toda aquela conjectura de brigas políticas. Mas aí você vai refletindo, vendo. Eu acho que eu por mim, teria ido, se não fosse uma coisa que causasse impacto em outras pessoas. Quem foi o teu maior ídolo como jogador? Foi ele? Não. Porque a pergunta é a seguinte: ele pode não ter sido teu, mas para a história, para o entendimento, ele é o maior ídolo da história do Vasco? Sim, com certeza. Pro teu pai ele foi o maior ídolo? Foi. Era essa que a pergunta que eu ia querer fazer. Sem dúvida. Aí o fato de vocês brigarem... Vou dar um exemplo assim. Eu sou Flamengo. Aí o Zico é meu ídolo. Aí amanhã eu tenho um cargo no Flamengo, eu brigo com o Zico. Deve ser difícil. Como é que foi brigar com o Roberto, assim? Separar a questão do ídolo? Pra mim não era tanto assim, que eu na verdade tava brigando. Eu não tava brigando, eu era o filho do cara que tava brigando, e acaba você leva as brigas do seu pai, você leva com você. Carrega junto. Tem muita decepção, muita mágoa de ambos os lados. Eu acho que o que faltou foi sentar na mesa, botar na mesa. Eu acho que se hoje, quando a gente voltou pro Vasco,
eu já tinha uma expertise muito maior disso, entendeu? Mas hoje, depois de tudo que ele passou no final de vida, depois da morte dele, se eu fosse voltar lá atrás, eu mesmo teria conduzido de uma forma melhor, teria tentado chegar num entendimento melhor, eu hoje enxergo de uma maneira diferente dessas brigas, eu acho que a gente podia ter resolvido de maneira melhor. E eu acho que eu era uma pessoa que influenciava muito a cabeça do meu pai. Eu sempre interferi muito na cabeça dele, eu sabia os momentos de falar com ele, as horas de falar com ele. Eu ajudei a ele voltar a falar com muita gente. Para pessoas que às vezes não falavam com ele, que achavam que ele não gostava, e falavam, não, peraí, mas não é bem assim. Ele brigou com você lá por uma causa. Não, vamos sentar aqui, vamos conversar. Eu trouxe algumas pessoas para perto dele, mas também acabei que, por questão de futebol, acabei de repente afastando algumas pessoas dele. O próprio Zé Luiz foi uma pessoa que se afastou dele, talvez por minha culpa. Muitas pessoas me culpam por isso. Mas eu sempre falava pro meu pai tanto que no final da vida dele, ele procurou lá o amigo, conversaram e tal. Acho que morreram no entendimento. O Zé Luiz esteve no enterro dele. Acho que... Eu lembrei aqui, falando em enterro, o Edmundo não foi no enterro do teu pai. Não. Não, né? Ele diz que não foi porque ficou com medo da reação da família, né? Talvez, eu entendo. Eu também tinha medo da reação no enterro do Roberto. Eu compreendo. Acho que pode ser. Eu acho que ele foi equivocado, porque a gente reagiria bem à presença dele. Mas eu entendo. Ele deu lá uma declaração lá. Hoje, ele ainda dá algumas declarações que eu não entendo serem inteligentes da cabeça dele. Eu acho que não é realmente o que ele pensa. Ele outro dia deu uma declaração que o Eurico foi 51% ruim na vida dele e 49% bom. Eu acho que ele tem muita dificuldade em admitir que... Até por esse motivo, acho que ele não participou do documentário, não foi? Eu acho que ele tem muita Vamos entrar no documentário? O Marcelo deu a deixa agora. Então, acho que ele tem isso muita aí. dificuldade. Vai lá e Só a gente uma entra pergunta que eu quero te fazer. Quem foi o maior? Não digo o ídolo. Para você, vamos lá. Para você, Euriquinho, quem foi o maior da história do Vasco? Esquece o Eurico, que é o dirigente que foi o maior do futebol para você, na tua visão, e eu posso até concordar com isso também. Mas para você, Euriquinho... Se você for me pedir análise do que eu entendo ter sido o maior ídolo do Vasco para um todo, para o clube, como referência do clube, foi o Roberto. Agora, para mim, pessoal, aquele ídolo seu, pessoal, da pessoa, é uma análise totalmente diferente. Porque eu tenho ídolos no Vasco que não foram ídolos da torcida. Não, eu sei exatamente o que é isso. Porque eu tenho a vivência de vestiário, dia a dia, o cara que eu me simpatizava mais, o cara que eu via que se dedicava mais, o cara que era injustiçado pelo torcedor. Entendeu? Então eu tenho ídolos de Vasco que são jogadores que às vezes não entregaram muito pro Vasco. Entendeu? Eu era um apaixonado pelo Mauricinho. Porque o Mauricinho era o cara que me dava mais atenção, ficava comigo no vestiário, conversava pra caramba de bola. Pô, jogava demais também, né? Eu gostava daquele estilo, o cara driblador. Ponta, raiz, né? Ponta, raiz, né? Então, o Hernani, que jogou no Vasco, teve uma época que eu fui apaixonado por ele. Mas eu tinha uma ligação pessoal minha dele. Não era uma coisa de clube, entendeu? Pro clube em geral foi Roberto. Era diferente, é diferente. O próprio Edmundo, eu tinha uma relação muito próxima de dia a dia de clube, entendeu? O Romário também é outra relação, entendeu? Aí são ídolos que, cara, agora, de uma maneira geral, aí eu tenho que botar o Roberto, tenho que botar o Romário, tenho que botar o Edmundo, são caras que têm uma dimensão maior. Pra mim, pessoal, são outras coisas. Por exemplo, eu tenho uma proximidade muito grande com o Romário. Pra mim, ele é um cara fantástico, mas eu tenho uma relação pessoal. Eu não posso fazer análise que todos isso pode interferir. A minha análise é completamente diferente da dos outros, entendeu? Eu, por exemplo, eu adorava o Tales, jogador que acabou morrendo, falecendo. Batia a minha coisa com ele, entendeu? Dentro da loucura dele de jogador, eu fui um cara que tentei ali, dar um direcionamento pra ele, tentei ajudar na vida dele. Ele era um cara que... Sabe aquele cara que você acha que te representa dentro do campo? Isso aí. Você, a identidade contigo. É diferente, entendeu? Maneiro, tipo assim, eu faria o que esse maluco vai fazer, entendeu? São coisas. Aí eu vi o cara machucado, via em determinados jogos, o cara olha lá pra você e fala, não, porra, eu vou, tem que ir, é Vasco. Caramba, é outra... Isso muda tudo. É outra leitura, é outra leitura. O que o torcedor vê é um pedacinho do trabalho, de tudo que acontece. Eu costumo dizer que o torcedor vê uma pontinha do iceberg, lá embaixo tem uma coisa que gigantesca ele não vê, ninguém vê. Que eu tive a felicidade de ver tudo. Então eu tenho uma análise... Tudo mesmo, né? Tudo mesmo. Então eu tenho uma análise diferente das pessoas. É muito diferente. O documentário. Vamos ao documentário. A gente falou teu pai, veio a trajetória, teu pai desencarnou,
Mas o legado, a história que ele deixou, resultou num documentário. Quando procuraram... Qual foi a primeira pessoa da família a procurar? Foi você? Então, a gente foi procurado diversas vezes por diversas pessoas tentando fazer a primeira foi quem? entendeu? Foi você? A primeira pessoa que procuraram? Não, eu não sei. Eu acho que com destaque a primeira fui eu acho. Quando te procurou, qual foi a tua reação? Pô, é a hora da história do velho aparecer de verdade, porque a gente não vai deixar falarem mal. Pô, tanto sacanagem. Pô, logo a Globo, queria fazer o documentário do meu pai. Como é que foi a tua primeira reação? Então, eu não fui procurado primeiro pela Globo, entendeu? Tá. Eu já tinha sido procurado por outros produtores. Já tinha tido algumas conversas com alguns produtores sobre se fazer um documentário. Quando as coisas começaram a esquentar, que a gente já conversava com outras pessoas e tal, aí apareceu a Globo. Eu, na verdade, de imediato gostei. Gostou? Gostei. E teu pai ia gostar também. Teu pai é amarradão. Eu achava que era uma demonstração de que eles estavam reconhecendo que o Eurico era grande. Né? Que o Eurico tinha tamanho para se tornar um documentário. Relevância. E você reconhecer isso de um cara que você brigava... Pô. É muito mais relevante do que você reconhecer de um amigo, né? E a Globo um amigo você tem uma... E a Globo não precisava fazer documentário do teu pai. E eu ainda achava outra coisa. Eu, quando me falaram, veio na minha cabeça. Tudo que pudesse... Tudo que a Globo podia falar mal do Eurico, ela já falou. Já falou. Isso já está na cabeça das pessoas. Então, quem não gosta do Eurico, já está com essa imagem. Tudo que a Globo falar de mal, novo, não vai conquistar o coração de ninguém que gosta de Eurico. Essas pessoas já estavam contra a Globo. Então já sabiam que aquilo era uma forma de perseguição. Por outro lado, qualquer coisa que a Globo falasse de bom teria uma dimensão muito maior. Sim, sim. Alcançaria. Então, o Eurico, retratado pela Globo, só podia crescer em tamanho de admiradores. Nunca diminuir. O risco era zero. O meu risco de diminuir a massa admiradora do Eurico, quase zero. Agora, a minha chance de crescer é enorme. E acabou que foi o que aconteceu. Cresceu. Documentário bem feito. A Globo... Eu não fiz exigência nenhuma. Nós não tínhamos nenhuma exigência contratual. Zero. Ela podia falar o que ela quisesse. Nem naquela questão da ordem cronológica nós não tínhamos controle. Do acidente. A única coisa que na primeira conversa que o cara teve comigo, o diretor da Globo, que foi o Gustavo Gomes. Tá. Que depois ele saiu no meio do documentário e o Gustavo Poli assumiu. Gustavo Poli. A única coisa que eu conversei com eles, eu falei assim, eu quero que vocês retratem a verdade. O que realmente aconteceu. Inclusive no episódio que gerou toda essa briga Eurico Globo. O porquê 2000, disso. Né? Por que o Eurico virou um inimigo da Globo e vice-versa? Foi por uma questão de uma matéria que foi forjada. Foi por ordem da diretoria da Globo. Ou não, é outra coisa. Foi culpa de um jornalista que fez por a cabeça dele. Mas depois o contra-ataque do Eurico foi muito mais sério. Aí são desenrolares. Mas o X da questão, por que aquilo ali deu um... Porque o Eurico já tinha tido outros embates com a Globo diversos. Naquele ano mesmo, 3 semanas antes, tinha tido uma briga enorme por questão do adiamento das partidas da Mercosul, do brasileiro, que não queria jogar junto, que levou o calendário até o dia 29. Ali o Eurico já estava esgarçado com a Globo. Mas era um esgarçamento que depois ia se acertar. Vinha depois e ia se acertavam. Porque eles sempre foram de embate, mas o Eurico sempre foi um grande aliado da Globo no futebol. E ela reconhece isso. E ele também reconhecia a importância da Globo para os clubes de futebol no Brasil. Sim. Que ela teve uma grande importância também na parte de compra de direitos, né? Desenvolvimento de competições, tudo que ele fez, muitas com a Globo. Então, ali teve um fator que transformou essa relação Eurico e Globo numa guerra. E foi a manipulação daquela reportagem. E aí o que eu exigi deles é que fizesse a verdade. Mostra a reportagem da maneira certa. E eles fizeram. Foram muito coerentes. Foram retratados. Reconheceram e se retrataram, reconheceram que aquilo foi um erro histórico. E, infelizmente, o Eurico não está aí para reconhecer que o erro da camisa do SBT também foi um erro no contra-ataque. Mas meu pai acho que teve a oportunidade numa entrevista de dizer que era uma das coisas que ele não faria novamente. Mas que foi uma jogada, mas não faria. Foi uma jogada que marcou pra caramba. Mas foi um contra-ataque, entendeu? Foi um contra-ataque desproporcional. Tipo... Sei lá...
Tipo os Estados Unidos com a bomba atômica lá Aham. no Japão. Foi um contra-ataque, mas desproporcional. Isso que eu ia falar, foi desproporcional. Desproporcional, entendeu? Eu achei aí. Mas quando você tá numa guerra, você não mede o tamanho da proporcionalidade do ataque. E você não consegue avaliar o quanto o tiro que você deu naquela pessoa machucou ela ou não, entendeu? A manipulação da matéria da Globo tinha uma repercussão emocional no Eurico muito grande, porque transformava ele numa pessoa que ele não era. Eu trabalhei Eles nesse transformavam jogo. ele num vilão, que era uma coisa que ele não era muito longe disso, mas ele carregava essa carcaça de vilão. Ele era um mocinho querendo mostrar uma imagem Botava uma imagem de vilão, brabão. de brabo. E a Globo realmente transformou ele num vilão. Isso afetou muito emocionalmente ele, a família dele, os amigos dele. Todo mundo olhou e falou, pô, mas aí já passou dos limites, porque o Eurico não é esse cara. Não era mesmo. Uma coisa é ele retratar ele como um vilão no cenário de futebol. Outra coisa é ele pegar ferido e jogar ferido pra fora e não tá se portando com o cara, com a saúde das pessoas ali. Mais humildes, mais necessidades. Porque tudo que ele não pregava era isso. Então, a leitura que foi Foi você que no dia, foi você que no dia seguinte... Mas talvez não seja, entendeu? Foi você que no dia seguinte fez a minutagem dos cortes pra... É porque foi pra CPI, né? Ele ia ser indiciado na Câmara, que ele não era deputado, por conta dessa matéria. E eu fiz a análise, antigamente era com videocassete, pegava 2 videocassetes. Tem a hora, né? Aí você pegava o Sport TV e a Globo e mostrava minuto a minuto que eles tinham editado aquilo. E na verdade, ele se livrou da CPI no Congresso por causa disso. Porque lá, na primeira vez que ele colocou, ele falou, mas eles pegaram esse minuto aqui, botaram aqui. Ele comprovou que foi uma manipulação. E a Globo reconheceu no dia seguinte também, na época. Mas reconheceu minimamente que foi feita errada a matéria. Não foi um reconhecimento como esse do documentário. No documentário eles admitem, né? Então aí ficou mais forte. Mas aí foi o que salvou ele em Brasília, porque lá em Brasília também as pessoas viram, caralho, aí é uma covardia também, já é demais. Então vamos fazer. O que tem de... É balela ou não dizer que esse episódio do SBT matou o Vasco, que o Vasco até hoje paga por isso? O Vasco caiu, enfraqueceu, foi rebaixado não sei quantas vezes. O que tem de balela nisso? Teve uma consequência séria de um engessamento financeiro da Globo com o Vasco durante 3 anos, 2 anos e pouco. Que ali tem consequências, claro. O Vasco já tinha antecipado... Ajuda a gente, como é? Todos os clubes antecipavam receitas de anos na frente. Todos os clubes, sem exceção. E nesse ano de 2000, o Vasco tinha antecipado... O Vasco tinha 2 anos para frente de receita antecipada, como todos 2000 os clubes e 2002, tá. E aí, quando briga, a Globo fala, já antecipou, não vou te pagar mais nada, não vou antecipar mais de 2003. Era um direito dela. Só fez com o Vasco também. Mas só fez isso por causa da camisa. Só fez isso por causa da camisa. Mas depois eles sentaram, se entenderam, renovaram novos contratos. O Eurico sentou com a Globo depois, em 2002, 2003. Depois, quando voltou, em 2015. Então, já tinha uma relação próxima depois. Aí as pessoas dizem que foi por causa disso, que teve a consequência do rompimento da parceria com o banco americano. As pessoas não têm noção tem um lapso temporal aí. O banco já tinha rompido com o Vasco 6 meses antes. É o Nature's Bank, né? Já tinha rompido com o Vasco 6 meses antes desse episódio. Já tinha sido em julho de 2000. Então... Mas aí depois lança a palavra ali... Aí depois ficou como se o banco não queria mais o Eurico, porque o Eurico não era um vilão, brigou com a Globo. O Vasco passou a não ter patrocinadores porque a Globo interferia. Aí tem diversas outras questões. Mas não foi. O Vasco estava com a marca presa, numa briga jurídica ainda com o banco, pelo rompimento do contrato. Então também não poderia ter. Então tem todos os outros detalhes que não é determinante. Fazer um adendo, Euriquinho. Eu vi você falando isso, não sei se foi pro Dieguinho. Dieguinho, Futebolaço, queremos você aqui. Grande podcast também. E você explica que tem um rompimento da empresa, do banco, com um parceiro, que aí o banco ficava impedido de fazer ações aqui. Então, de uma hora para outra, precisou romper o contrato com o Vasco e deixou... O banco rompeu as operações dele no Brasil, não foi o Vasco. Sim. O banco tinha diversas outras operações e por uma questão de compliance deles lá, porque tinha alguma questão de coisas estranhas nos investimentos no Brasil. Ele rompeu a parceria, o Nations Bank tinha uma parceria com um banco no Brasil liberal e esse banco tinha algumas parcerias. Uma delas era com o Vasco. Alguns investimentos. Um deles era com o Vasco. E na ruptura... E o banco fez uma ruptura com o Brasil. E nisso rompeu com o Vasco também automaticamente. Então o Vasco perde dinheiro do banco e não tem as antecipações da Globo. Exatamente. Mas o Vasco já tinha perdido o dinheiro do banco. 6 meses antes. O último aporte do banco tinha sido
6 meses antes do final do campeonato. Isso, não teria mais dali para frente. Só que não teria do banco, mas continuaria com os aportes. Não conseguiria montar um time ultra forte como vinha montando nos últimos 2 anos, mas ia ter condições iguais aos outros clubes, de continuar montando. E o Vasco passou uma dificuldade ali 2 anos, mas depois continuou brigando. O Vasco passou longe de ser rebaixado nesses anos todos. O Vasco, até 2008, não tinha... Tanto quando o Eurico sai no meio do campeonato, o Vasco está em 7º lugar do campeonato, que foi rebaixado no final quando as pessoas assumiram. Mas ainda era o clube que recebia a mesma coisa que o Flamengo, direito de televisão, recebia mesmo que estava lá no topo de receita, não recebia R$1 a menos que nenhum outro clube do Brasil. E aí, quando o Eurico sai, em 2008, as coisas começam a cair. O Vasco, na verdade, essa sequência de problemas do Vasco está muito relacionada com a perda de receita, o poder de receita, o poder de negociação do clube que caiu. Infelizmente, com a saída do Eurico do poder, o Vasco perdeu o poder de negociação. O Vasco passou de liderar. O Vasco liderou as negociações e as tomadas de decisões nas mesas de negociações eram sempre tomadas com o Eurico na mesa. E o Vasco saiu da mesa. Quando o Vasco saiu da mesa, o Vasco perdeu força política e financeira. E aí está o resultado dentro do campo, porque o futebol é política e financeiro. E aí depois, em 2011, o Roberto consegue fazer um grande time, porque também tem a renovação da Globo e que tem o primeiro grande aporte de luvas, que foi quando o Flamengo decidiu, ao invés de fazer grande time, pagar a dívida, equacionar a dívida. E aí isso dá o resultado até hoje. Se o Vasco tivesse feito isso lá... Tava muito mais forte hoje. Na verdade, só o Flamengo fez, na verdade. Os outros clubes foram todos botando em time. O Corinthians botou e foi campeão do mundo. Sim. Então os clubes pegaram esse aporte da Globo. Aquele momento ali, essa luva da Globo, os clubes pegaram e fizeram um time de futebol. O Vasco fez um grande time, foi campeão e tal. Se você e teu pai estivessem lá na época, você de repente falaria para ele, pai, olha só, vamos pegar essa grana e vamos fazer o que o Flamengo tá fazendo, vamos... Ou é difícil falar... Vendo o resultado ou é difícil hoje, ser engenheiro jaba pronta. Falar depois é muito fácil, né? Na época, o futebol é uma grande bola de neve. Quando você faz grandes times também, isso vai te transformando em aumento de receitas, em acúmulo de receitas, você também consegue sair do buraco assim. É um outro tipo de risco que você corre. Na época, difícil, com pressão, como estava, o Vasco tinha vindo de Série B, a torcida pressionando muito o Roberto e a diretoria. Eu por um lado, entendo a tomada de decisão, analisando. Eu sei da dificuldade que é. E agora vendo, depois que passou, é muito fácil. Eu faria diferente, né? Se o Flamengo não tivesse, depois desse investimento do Bandeira e das diretorias que vieram, não tivesse conseguido tanto título, Ninguém ia falar... O pessoal falava, se tivesse investido num time... Talvez se o Bandeira não tivesse ganho o título em 2013... Sim. Nada disso teria acontecido. Porque a pressão no Flamengo na época, eu sei porque eu vivi futebol, sabia muito bem, a pressão que o Bandeira vinha sofrendo no Flamengo era absurda. Por investimento no futebol, por gastar dinheiro, por contratar jogadores, bababá. E é que o Bandeira, e isso é o grande mérito dele na história do Flamengo, e ele tem que ser reconhecido por isso, ele teve o peito de encarar todo mundo e de resistir. E teve a sorte de ser campeão. Porque no futebol também tem que ser sorte. Ele teve a sorte de ter sido campeão naquele ano, e teve o peito de suportar a pressão todo esse tempo. Talvez os dirigentes que estão lá no Flamengo hoje não tivessem tido o peito que ele teve lá atrás. Porque se você for analisar hoje, a pouca pressão que fizeram no Flamengo ano passado, eles já jorraram dinheiro no mercado. Já saíram do plano, já foram com dinheiro para fora. Talvez se fossem esses os dirigentes lá de 2011, 2012, eles também não tivessem aguentado a pressão. Então, é difícil. A Bandeira segurou. É difícil. Ele tem esse grande mérito. Deve ter todos os defeitos dele. Eu não conheço ele pessoalmente, tive pouca relação. Mas, historicamente, no futebol, assim como no Palmeiras, tem que se reconhecer o mérito do Paulo Nobre de pegar o dinheiro dele, colocar 100 milhões, né? Pagou lá o curto prazo. Tirou o Palmeiras de adiantamento da Globo. Ele pegou o Palmeiras e falou, não vai mais adiantar dinheiro da Globo. Eu dou o dinheiro. E aí a gente vai passar a receber em dia lá na frente, e aí não precisa ter essa quebra, porque você perdia muito dinheiro quando você adiantava, tem um desconto muito grande. E aí ele fez uma conta matemática, né? e resgatou o Palmeiras. Aí ele ganhou os títulos? Não. Mas se ele não tivesse feito lá atrás, talvez não tivesse dado a possibilidade desses novos dirigentes ganharem títulos. A gente tá falando do documentário, e antes da gente entrar no tema do documentário, você tinha comentado que o Edmundo... não foi ao enterro do teu pai e que o Edmundo deu uma declaração infeliz falando que o
o teu pai foi 51% legal e 49% ruim para a vida dele. Não sei se você já chegou a falar sobre isso. Você já chegou a dar uma declaração sobre isso. Mas como é que você enxerga essa... Enxergar a declaração é ótimo, né? Enxergar, fala. Como é que você entende? Como é que você entende? Cara, eu acho que o Edmundo ainda não conseguiu entender. Primeiro que o Eurico já morreu tem 5 anos. Não precisa mais ainda ficar nessa coisa. E ele ainda não conseguiu se livrar dos posicionamentos políticos dele. Ele não conseguiu entender que ele pode ter um posicionamento político contrário e um posicionamento pessoal em relação à pessoa e a relação com a pessoa diferente. E eu acho que ele ainda deve muita satisfação a caras que apoiaram ele politicamente. Então ele tem necessidade de dizer para essas pessoas que eram contra o Eurico na maneira política e hoje apoiam ele politicamente, Ele demonstrar para essas pessoas que ele não pode dizer para essas pessoas, o Eurico foi bom para mim, porque para essas pessoas falar, pô, mas aí então tu não tá com a gente, porque a gente é contra a política de Eurico. Quem são essas pessoas? O grupo político ligado a ele, entendeu? Tem o grupo político que cerca o Edmundo, que é um grupo de oposição ao meu pai. São pessoas que não gostavam do meu pai, que não entendiam ele ser um cara legal. Mas então, que é quem tá no poder hoje? É. Pedrinho, Isso, Felipe... isso. É a mesma dificuldade que eu acho que tem o Pedrinho. Eles foram no enterro do teu pai? É a mesma dificuldade que... Felipe eu não lembro, e Pedrinho? Acho que não. Não? Eu não lembro deles lá. Posso estar sendo injusto, mas eu não carrego mágoa nenhuma deles, não. Eu entendo que eles têm essa necessidade. E eu sei como é difícil você não falar para suas bases políticas. As bases políticas são as que te carregam. Então, Sim. eu acho que um dia, quando ele não precisar mais, quando eles realmente saírem do cenário político, porque o jogador de futebol e a relação que ele teve com o Eurico é uma coisa. Quando ele se torna um agente político, ele tem que se comportar de outra maneira, ele tem que falar coisas de outra maneira, ele não pode ter demonstrações públicas que podem afetar as bases políticas dele. Então, eu entendo. Mas você acha que no documentário desse afetaria as bases políticas? Acho que sim. Acho que sim. As pessoas são muito depois muito da morte bitoladas, dele... as pessoas são muito malucas. Eu acho que eles ainda têm dificuldade de poder realmente reconhecer o que de verdade o Eurico fez para eles e começam a inflar fatos negativos para poder justificar. Você acha que é só? Entendeu? Você acha que ele eu fala acho que não isso? precisa. Acho que já passou, o Eurico já faleceu, não precisa Ele mais disso. falar isso foi só política ou aquele episódio, eu acredito que tenha sido superado, mas se aquele episódio dele com o Romário, da questão do Bobo... Mas aí ele tem que... Aí não pode botar o Eurico nessa confusão, né? Mas porque o Eurico trouxe o Romário, falou que seria durante um determinado mas tempo. Isso são confusões que sempre tiveram. Mas você acha que ele carrega isso ainda? Carrega, eu acho que é uma relação muito complexa. Ele com certeza carrega algumas mágoas de algumas decisões que foram tomadas. Isso na nossa vida, numa relação pessoal, onde você se relaciona com vocês dois são amigos, vocês com certeza tiveram episódios que um não concordou com o outro, um fez uma coisa que o outro queria fazer diferente. Isso acontece, isso é a vida das pessoas, a relação pessoal é isso. Só que você tem que avaliar o quanto essa pessoa é importante na sua vida ou não, o quanto essa pessoa... eu costumo dizer o seguinte, uma coisa é o cara te ajudar quando você realmente precisa, outra coisa é o cara... te contrariar quando você está no auge. Você ser contrariado quando você está no auge muda pouco a sua vida. É verdade. Agora, quando você está no fundo do poço, o cara ir lá estender a mão para você, isso tem uma relevância muito maior. Muito. O cara pode te tirar do buraco e te dar um tapa na cara, mas eu te tirar do buraco é muito mais relevante do que te dar um tapa na cara quando você está lá em cima. É isso mesmo. Esses fatores é que ele tem dificuldade de avaliar. E ele tem dificuldade de avaliar por conta de um envolvimento político. E eu entendo perfeitamente. Eu acho que quando ele deita no travesseiro, sozinho, lá, deitado ele, com o travesseiro dele, ele tem uma avaliação positiva do que o Eurico foi na vida dele. Vocês têm alguma relação hoje? E até por conta das brigas políticas, eu também me envolvi muito nas brigas políticas, também tenho que carregar essa responsabilidade. Mas as pessoas, em relação a mim, também carregam muitas diferenças delas com meu pai pra mim, né? É um fardo, né? É um fardo, mas também tem o lado positivo. Tem muita gente que carrega muita coisa boa em relação ao meu pai e carrega carrega pra mim também. Vem, né? Eu também tenho muitas portas abertas graças à relação que meu pai tinha com as pessoas, e que as pessoas que gostavam muito dele. Às vezes eu chego em lugares... Também tem o ônus e o bônus. Provavelmente eu só tô aqui gravando entrevista com vocês porque o meu pai lá atrás abriu uma porta muito grande. Difícil, tem o lado bom e o positivo. Não dá pra gente ficar pensando só no lado ruim das coisas, mas é lógico que isso é um fardo que se carrega. Eu vou te fazer duas perguntas. Tem mais ônus ou bônus ser filho do Eurico?
E a segunda é com relação ao documentário. O Eric, lá no documentário, o Eric Faria, no documentário, ele fala que o teu pai, numa bola dividida, pesava a favor do Romário, entre Edmundo e Romário. No paro ímpar, teu pai pegava o Romário. Então, tem mais ônus ou bônus ser filho do Eurico, e no paro ímpar, teu pai era quem? Essa questão do ônus ou bônus não é fácil. Talvez, para algum irmão meu, tenha sido mais ônus do que bônus. Talvez para minha mãe. Não sei, cada um tem uma avaliação. Para mim, pessoalmente, eu acho que tem mais ônus. Mais bônus, aliás, mais bônus. Por militar no futebol, né? Talvez por militar no futebol, e eu sou um cara que me incomodo pouco com essa exposição, entendeu? Você criou essa casca durante a vida toda também, né? Eu gosto, não me incomoda. Eu já tenho mais esse lado político, gosto mais, entendeu? Eu sempre fui um cara de exposição maior. Talvez pro meu irmão mais velho, que é um cara mais recluso, que não gosta muito dessa exposição, é professor, talvez para ele seja um ônus muito grande, entendeu? Não ali, acho que o entendimento meu, dos meus irmãos, da minha mãe, é que a gente, teve uma puta de uma sorte na vida de ter convivido com um cara que era realmente, assim, muito diferente, um cara muito acima da média em muitas coisas. Acho que a gente tem muito orgulho e muita satisfação e agradece muito a Deus por ter tido essa oportunidade. Foi legal ouvir isso. Mas o que a consequência dele como Vasco, como dirigente de Vasco, traz na vida é outra história, é diferente, né? Se for falar só de lado pessoal, só tem bônus, eu acho que todo mundo vai dizer que só tem bônus, mas esse ônus, o peso que se carrega da imagem, da marca da imagem, talvez seja ruim para um ou para outro. Em relação à bola dividida do Romário e do Edmundo, cara, tem uma questão aí muito séria. O Romário não se envolveu na parte política do clube. Isso tem um diferencial e tem um fator importante. E teu pai defendia e o Romário defendia teu pai, né? Também é um partido. O Edmundo até emprestou dinheiro. O Edmundo até se envolver politicamente também defendeu muito. Todos eles, o próprio Roberto, você pega a declaração Não tô puxando o saco do Romário de nada, mas o Romário botou dinheiro do bolso dele. E já foi depois da parte de envolvimento político, tudo depois. Aí o Romário passou a ter uma relação. Eu faço análise assim de enquanto jogadores ali, entendeu? Aí o Romário, depois desse passo, passou a ter uma relação pessoal muito mais forte. Aí é diferente. Eu tento fazer uma análise ali deles dois, quando jovens, atuando e tal. Se tivesse uma bola dividida ali, como seria? Aí é mais complexo. Agora, depois de tudo que o Romário fez pelo meu pai, de toda de todo o... nem sei a palavra a dizer, mas o compromisso mesmo, a lealdade que ele teve com meu pai, aí não tem como discutir, entendeu? Num todo, depois de toda uma análise, o Romário essa é a visão que a gente tem de fora também. Entendeu? É outra coisa, é outra relação, entendeu? A própria relação minha com o Romário é totalmente da minha relação com o Edmundo, entendeu? Eu vi coisas que o Romário fez pelo meu pai totalmente diferentes, coisas que ele colocou em risco a imagem dele. Uma coisa é eu te ajudar sem colocar em risco a minha imagem e a minha vida, tanto financeira, como pessoal, como emocional. Outra coisa é quando eu te ajudo, colocando em risco a minha vida. Colocando em risco coisas que eu tenho. Ou dinheiro, ou imagem. O Romário colocou em risco a imagem dele e o dinheiro dele para ajudar o Eurico. Isso é coisa muito séria. Não é ajudar sem colocar em risco tem um peso muito menor. Eu acho que, por exemplo, o Edmundo foi um cara que já ajudou meu pai em alguns momentos, de falar bem, de agradecer, o próprio Roberto, mas eles não colocaram em risco a vida dele e a imagem dele. E um dos questionamentos que eu faço em relação ao Edmundo e ao Roberto é que o Eurico colocou em risco a imagem dele para ajudar eles. O Eurico, brigou com desembargadores, com juízes, com políticos para tirar o Edmundo da cadeia. Gastou prestígio político que ele tinha como deputado ou como político. Gastou. Às vezes você gasta seus trunfos, que você pode gastar na sua vida pessoal, você pode gastar para usar um filho, para empregar um filho, para arrumar um emprego, para fazer um negócio. Você gasta com uma pessoa. Isso tem um valor. Eu acho que o Eurico gastou alguns trunfos que ele tinha na vida dele para ajudar o Edmundo. E eu acho que isso tem um peso na eleição. Mas eu entendo a avaliação que as pessoas fazem, eu entendo o momento, eu entendo que é difícil. Eu já vivi muito isso. Eu costumo dizer que depois que meu pai morreu, eu cresci muito como pessoa, sabe?
Eu comecei a analisar as coisas de uma maneira... Eu também Você era... começou a descobrir coisas que eu nem sabia dele, Não, eu né, também cara? era briguento, também queria ir pro embate, também achava que tinha Já que saiu na brigar com mão? todo mundo. Não era de brigar, eu era tipo meu pai, eu gostava de brigar por causas também, mas eu levava mágoa mais que meu pai, carreguei muita mágoa. Agora eu começo a enxergar as coisas de uma maneira diferente, eu começo a ver o lado da outra pessoa, até porque eu quero que vejam o meu lado também, entendeu? A dificuldade que tem do meu lado. Então eu acho que essa questão de, depois da morte dele, de todo o reposicionamento, de como a família se comporta depois de que sai uma... Meu pai foi um cara que liderava muito, que comandava muito, que controlava muito a vida. Ele era extremamente controlador, assim, e presente. Então, com a saída dele, muitas coisas, rumos foram tomados diferentes. Então, questões de família, questões de amigos e tal. Aí você começa a... Eu acho que de alguma maneira, eu cresci muito como pessoa depois que ele partiu. Comecei a ver diferente as coisas e mudei, né? A gente muda, né? A gente evolui um pouco. A maior prova de que teu pai era contra causas e não contra pessoas, eu não conheci seu pai. Assim, esse convívio você tem, você passou, mas a gente já tem essa ideia. Foi uma vez eu vendo ele... A causa, no caso aí, era o Flamengo. E a pessoa era o Zico. Pô, o teu pai rasgando elogios ao Zico. Na presença, antes de estar com o Zico presente, depois na presença do Zico, ele elogiando, Zico elogiando ele também. São duas pessoas que representavam clubes diferentes, uma rivalidade imensa. E ver o teu pai, eu não tinha visto eu não tinha a ideia dessa imagem. E quando eu vi, eu fiquei surpreso. Já tem um tempo que eu vi isso. E aquilo ali, para mim, me despertou, para mim, pelo menos, acredito para muita gente, me despertou assim, pô, o Eurico não é isso tudo que a gente vê, assim, daquele cara brabão. Ele é um cara bom. Porque ele tá ali na cara da televisão, na cara da câmera, com o Zico elogiando, rasgando elogios ao Zico, e parecia que o Zico estava fazendo a mesma coisa. Então aquilo ali mostrou que ele era diferente do que a maioria das pessoas viam, do que a gente podia ver. Uma coisa é a imagem que você tem que é retratada para fora, como imprensa, como mídia, porque é difícil também. A própria imprensa tem dificuldade em retratar, não tem como estar ali no dia a dia, 24 horas com o cara. Mas o próprio Michel Assef, por exemplo, que falaram na série, que tinha embates terríveis. E eles saíram daqueles embates e eles eram amigos, eles entendiam uma causa do outro, entendeu? Tanto que ele fala bem lá no documentário, era um cara que eu acho que... Isso. Eu entendo que era um amigo do meu pai, assim, e era um cara que era um inimigo dele, do outro time, brigava pra caramba, com o próprio Márcio Braga. Eu tenho um amigo até, que hoje, eu conheci até agora, depois que meu pai morreu, que ele fala que via meu pai subindo, que o meu pai tinha escritório no mesmo prédio que o Márcio, no centro. E no dia anterior, a porrada comendo na televisão. No dia seguinte, os dois estavam subindo no elevador, um brincando com o outro. Tipo assim, caralho... Não consegui entender aquela relação ali, entendeu? Um zoava. Quem tá de fora não imagina como é outra né, cara? coisa, entendeu? Uma coisa é a causa que ele tá brigando, outra coisa é a pessoa. O cara não tem nada contra a pessoa, só que o cara tá ali defendendo o Flamengo, eu tô aqui defendendo o Vasco e vou brigar com o cara. Eu não vou virar inimigo do cara por causa disso. E os embates deles, quem via pela televisão falava... achava que ele queria morder, sair dali e brigar. Segura que o tempo vai fechar e não Mas era isso nada disso, isso era uma das grandes virtudes dele. E é difícil ser assim. É difícil porque você acaba ali, quando o sangue vai fervendo, você vai começando a carregar. E aí você perde a razão, né, cara? Você perde a razão. Mas isso é um dos grandes aprendizados. E depois que ele morreu, eu tive plena convicção de que é assim que tem que ser. Não adianta a gente ficar... Legal. Até porque as pessoas têm o direito delas de defender as causas delas, né? Não transformam elas em... Não é só a sua causa que interessa, tem outras causas. Não é só a minha causa que é importante, né? Não é só o meu... Nem sempre eu tô 100% certo. O cara também pode me convencer de que eu tô errado. São perspectivas que você tem ali no momento... Depois, anos depois, você pode até entender que tá errado, que não era daquela maneira, o resultado vem de outra maneira e você vê, pô, eu fiz errado, podia ter feito de outro jeito, podia ter... Então você tem que começar a entender que não é tudo a ferro e fogo. Não. Vamos ao nosso quadro? Na hora. Vamos ao nosso quadro. Euriquim, nós temos um quadro aqui, no fechamento do nosso bate-papo, que é o Resenha ou Espalha Rodinha. Vai aparecer uma pessoa aqui, você vai dizer se o cara é resenha, se é legal, se é gente boa, tu conta com o cara. Ou se tu não gosta do cara, se o cara espalha a rodinha, chega aqui, espalha a rodinha, tá todo mundo aqui conversando, vem o mala, todo mundo sai de fininho. Então a gente vai botar uns personagens aqui e você vai dizer se o cara é resenha ou espalha a rodinha. Vamos ao primeiro. Resenha. Romário. Muito resenha. Romário. Muita. Resenha muito boa. Esse cara foi... Eu não quero fazer as análises de como eles foram com a relação com o meu pai. Eu vou tentar fazer uma análise aqui da relação das pessoas comigo. E o Romário sempre teve uma relação muito boa comigo. Eu participei muito intensamente do projeto dos 1000 gols.
Foi um cara que eu conversei bastante ali dentro como jogador e depois que ele encerrou a carreira, mesmo como senador e tal, sempre foi um cara que me respeitou muito, sempre que gostou de mim, conversou legal comigo. Sempre tivemos uma resenha boa. A contagem regressiva foi ideia sua, né? Foi um projeto meu lá, eu desenvolvi lá junto com a empresa de material esportivo que estava fazendo na época. Eu que conduzi mesmo esse processo aí. É lógico que o projeto era do Vasco, de 1000 gols do Romário e tal, mas algumas ações eu fiz junto com ele. Mas não só por isso, não digo nem pela parte que todo mundo vê, mas da parte de eu analiso o cara com as coisas de bastidores, com o que ninguém vê. Que na frente das câmeras a reação tem que ser diferente, às vezes até importante, porque seja para... Mas ele comigo sempre foi um cara do tem alguma resenha especial com ele? Alguma coisa assim no vestiário? Não, a gente brincava muito. O Romário era um cara que, Romário é um cara de resenha mesmo. Romário é um cara de resenha. Um cara firme, de posicionamento firme. Um cara mal compreendido por muita gente. É uma das coisas que me encantava, porque o meu pai também era mal compreendido por muita gente. Mas é um cara que ali, quando foi preciso, ali, é aquele cara que quando é preciso, você sabe que o cara... Pode contar. Pode contar. Ele é resenha pra caramba. Vamos ao próximo. Então... Resenha ou espalha rodinha? Difícil, cara. Difícil. Eu tive uma relação com ele, muito boa, quando, assim, de ídolo mesmo ali, no 97. Muita relação positiva. Aí, infelizmente, depois que as coisas desandaram na política de clube, hoje eles, para mim, pessoalmente, na relação que a gente tem, ele espalha rodinha. Mas eu gostaria que fosse resenha, entendeu? Mas eu acho que é difícil. Voltar... Eu entendo as razões dele e tal. Eu tô com tudo superado. Eu sou um cara que consegui superar todas essas coisas. Eu entendo perfeitamente. Mas hoje, a relação dele comigo é de espalha rodinha. Mas acho que deveria ser resenha por coisas que a gente vivenciou lá atrás. Já viveu. Tomadas de decisões erradas minhas em algumas coisas, dele em outras. E coisas que a gente colocou num momento... Eu também cometi diversos erros, não nego. Também, em alguns momentos... cometi coisas contra ele que não faria novamente. Mas é uma coisa de a gente passar por cima, né? Evoluir. Acho que é de um lado do outro. Não é a gente não pode querer achar que nós, numa briga, num afastamento, num questionamento, as pessoas tendem a achar que as outras é que estão sempre erradas. Elas sempre que levaram, erradas. Quem deu o motivo foi a outra. Não existe um lado só que tem motivo. Todos... Eu não fui falar mal dele ou torcer contra ele do nada. Foi porque alguma coisa de lá me incomodou para eu fazer isso. Muitas vezes o cara que faz acha que o que ele fez não é para incomodar tanto. Mas você não sabe. Às vezes uma besteira que você fala para uma pessoa, que você acha que é uma besteira, mas para aquela pessoa tem muito significado. Machuca. Você não consegue chegar à dimensão do tiro que você leva, só você sabe. Eu não consigo analisar a dimensão do que eu falei contra outra pessoa. A outra pessoa que tem que me dizer, aquilo que você me falou tem uma dimensão desse tamanho. Então ele pode ter tomado dimensão grande em coisa que eu achei que era besteira e vice-versa. Então as pessoas têm que compreender os dois lados. Não adianta ele só querer que eu compreendo o lado dele e ele não compreendeu o meu. Mas eu sou completamente superado a relação. Hoje a espalha rodinha. Foi muito resenha e hoje a espalha rodinha. Política à parte, você como um torcedor vascaíno, a tua memória de adolescente, 97, até quem não é Vasco em 97, lembra que foi o título brasileiro que o Edmundo jogou em 97. Política à parte, para ou ímpar, por Romário e Edmundo, quem tu tira? Quem tu escolhe? Você ficar em cima do muro. É uma difícil análise, mas eu escolheria o Romário hoje. Acho que o Romário tem um período assim, de vivência minha, de títulos, de conquistas ali, maior. O Edmundo teve em 97. Mas era difícil, era uma escolha difícil. O Edmundo é um grande ídolo do Vasco. Eu acho que hoje, pro torcedor, não interessa o que é para mim. Para a maioria das pessoas, ele hoje é o grande ídolo vivo do Vasco. Agora... Edmundo, Romário é Vasco ou é Flamengo? Cara, eu não sei dizer o que o cara é. Eu sei o seguinte, se os filhos dele são Vasco, eu não vejo meu filho sendo do time que não sou eu. Porra, não posso falar isso, cara. Mas acontece, às vezes acontece. Mas na maioria dos casos, 90% dos casos, o filho é o time dos pais. Aqui não aconteceu. Meu pai tem um time, eu tenho outro, o filho dele tem... meu filho é Vasco, sou Flamengo, meu filho é Vasco. Meu pai é Vasco. E é respeitado essa Mas a opinião, maioria das vezes,
Ainda mais num jogador de futebol, que é ali envolvido diretamente toda hora. Eu sei que os filhos do Romário são Vasco. Então, Tem 2 que não são, né? mudaram aí, né? Ratearam aí no meio do caminho. Mas no início sempre aí dá uma rateadazinha. Mas aí, quando ali... Agora, eu acho que ele é um cara que deve ser... É muito difícil pro cara que teve uma carreira de futebol decidir, ainda mais ele que jogou com 2 clubes com grandes torcidas, Vasco e Flamengo, o cara definir que time ele é, porque os clubes foram muito significativos na vida do cara. Às vezes o cara aí prefere ter a opção de falar que ele fala que torce pro América, porque na verdade ele quer torcer pra todo mundo, mas não pode, entendeu? Ele não dá pra torcer pra todo mundo. Então, acho que aí é uma questão pessoal dele. Comigo, em relação ao Vasco, ele só teve coisa positiva. Sempre quis ganhar do Flamengo. Quando ele teve no Vasco, ele sempre quis ganhar do Flamengo, sempre quis bater no Flamengo, sempre... É competitivo demais. Sempre, porra, eu vi ele comemorando as vitórias contra o Flamengo como nunca. Sempre, porra, as comemorações dele, mesmo depois que saiu do Flamengo, voltou pro Vasco, era igual. Ele vibrando pré-jogo, a importância do jogo, caramba. Tentou fazer o 1000º gol no Flamengo, não fez por um acaso, não fez por uma pontinha de dedo, uma defesa numa pontinha de dedo. É verdade, foi. Então, meu amigo, ali é o que vale. Agora, vamos ao próximo? Depois eu não sei. Não conheço, não tem relação nenhuma. O cara da 777, né? Mas o que você entende sobre a SAF, o Vasco? Eu acho que a SAF do Vasco precisa entender algumas coisas que ela ainda não entendeu. Ela precisa entender que ela veio pro Brasil. Futebol brasileiro, cenário de futebol brasileiro, que o futebol no Brasil é visto e encarado de outra maneira. A relação do torcedor com os clubes no Brasil é diferente. Isso aqui não é apenas um negócio. Não pode ser encarada só com números. Não é matemática pura. E eles são gringos, eles não conhecem. Falta alguém do Vasco dizer isso para eles. Eu acho que o que falta da relação da SAF com o Vasco é alguém do Vasco demonstrar para eles o que é o Vasco, o que é o futebol brasileiro. E eu acho que quem estava lá, quando o Vasco foi vendido, não teve a capacidade de mostrar para eles como é. Se eles são realmente empresários bem-sucedidos, eu não sei. Dizem que não, mas eu não sei. Se eles são realmente um grupo de empresários bem-sucedidos e que quer ganhar dinheiro, eles precisam entender o que é o Vasco e o que é o futebol brasileiro. A partir daí, eles têm chance de ganhar dinheiro. Como é que então, o Eurico precisa de veria alguém que ensine isso para eles, que converse com eles, que debata sobre isso com eles, que confronte as ideias deles, que tenha conhecimento. Realmente, se me botasse para sentar com eles, eu ia debater com eles pelo menos uma semana, eu ia ficar discutindo com eles futebol brasileiro, consequências do futebol brasileiro, o que dá dinheiro, o que não dá dinheiro, o que repercute, o que não repercute. Tentar convencê-los da minha visão de futebol. Que é o que eu acho que falta. Falta alguém com expertise de futebol sentar na mesa com eles. Como é que o Eurico veria? Hoje ele espalha a rodinha porque eu não conheço. Como é que o Eurico veria a SAF no Vasco hoje? Cara, eu acho que meu pai teria dificuldade de transformar o clube em empresa, de vender o clube. Mas não sei, aí teria que ser uma conversa dele com os caras também. Os caras convencendo ou não convencendo. Eu acho que, com certeza, se fosse uma SAF implementada no Vasco enquanto o Eurico estivesse vivo, com certeza seria uma SAF com conhecimento do Vasco muito grande, com conhecimento de futebol muito grande. Porque ele não deixaria os caras no escuro. Que eu entendo que a SAF do Vasco está fazendo, ela está trabalhando no escuro. Ela está trabalhando, tentando conhecer o futebol brasileiro. Então ela vai demorar anos, ela vai apanhar muito. Pode ser que ela acerte no futuro? Pode. Pode ser que os caras sejam inteligentes, consigam entender durante o futuro. Só que hoje ela trabalha no escuro. Já está um ano e pouco. Ela vai ter que... Ela chegou num campo que ela não conhece nada. O futebol brasileiro é totalmente diferente de qualquer parte do mundo. A única coisa que é igual é o jogo ali, durante os 90 minutos. Mas tudo que envolve o futebol aqui é totalmente diferente. Eu já rodei o mundo vendo futebol. Já fui nos lugares mais distantes que você... Já fui com um time de futebol jogar torneio no Vietnã. Fui ver jogo de futebol na Itália, na França, na Alemanha, na Inglaterra, na África. Nada é igual, né? Em toda a Sul-América é diferente. Como as pessoas encaram o jogo, como as pessoas levam o futebol para a vida delas. É diferente. Isso tem um peso na hora que você administra futebol. E eu acho que falta isso a eles. E espero que um dia eles entendam e façam um bom trabalho. Próximo. Então, o Pedrinho encaixa... Foi um cara que, quando jovem, quando ele se lesionou, a gente conversava muito. Eu me lembro de algumas conversas muito interessantes com ele. Acho que ele é um cara que está fora do lugar dele. Você apoiou o Leve, né? Apoiou o Leve. Foi o Leve, né? Acho que ele não está na posição que ele certa para ele. Eu acho que ele não é esse cara
estar envolvido nesse meio político. Você acha que ele tem tamanho e preparo para estar nesse lugar? Não é questão de ter tamanho e preparo, não questiono o preparo das pessoas. Acho que eu questiono que ele não é uma pessoa. O conhecimento dele? Não é conhecimento, é o caráter dele, a personalidade dele. Não é para encarar esse tipo de coisa. A política é muito difícil, a política é muito complexa. Ele seria muito bonzinho para estar nesse lugar? Talvez. Sim. Talvez ele seja puro. Puro, tá. Talvez não é uma crítica. Às vezes a gente fala que o cara não tá ali naquele lugar certo. As pessoas entendem como você está criticando, dizendo que o cara não é capaz. Não é isso. Então, eu não sou capaz de uma porrada de coisa. Como outras pessoas não são. Eu acho que botaram ele num lugar que não é para ele. Eu acho que ele vai sair ferido do lugar que ele está. Acho que ele vai sair machucado do lugar que ele está. Eu acho que as pessoas que botaram ele nesse lugar serão grandes responsáveis por ele sair muito machucado e muito ferido desse lugar. Que é difícil. A posição de presidente de clube é difícil. Eu acho que fizeram um mal a ele. Mas espero estar enganado. Eu também posso estar enganado. Pode ser que ele se desenvolva, pode ser que ele resolva, pode ser que ele encare melhor, pode ser que ele... Mas hoje nós não temos relação. Mas ele foi um cara que foi resenha comigo e hoje é espalha-rodinha. Mas não tenho nada contra. Nada contra. Acho que ele é um vascaíno que sonha. As pessoas também... Às vezes você sonha em estar no lugar, quer estar no lugar, mas você não tem noção, não tem dimensão do que aquilo vai te fazer sofrer. Que aquilo vai te machucar. Às vezes você quer estar num lugar que é o lugar que vai te fazer mal, mas você não consegue entender. Eu acho que daqui a uns 2, 3 anos, quando ele terminar lá a gestão, eu acho que ele vai parar e vai falar, porra, acho que o Eurico tinha razão. Espero até que não. Espero até que ele saia bem, Não estou torcendo pro mal dele. Espero que ele supere. Eu só tenho um entendimento por conhecer ele, que eu conheci ele bem, e por conhecer o que sofre um presidente de clube, eu conheço os dois lados, a minha análise é que ele está no lugar errado e que eu acho que ele vai sofrer e vai sair machucado. Vamos ao último. Então, esse eu tive menos relação, tá? Uma relação muito pouca. Nunca tive, assim, um embate com ele. Ele era um cara mais, ídolo, grande ídolo do clube. Grande ídolo do clube. Grande atleta também, grande jogador. Mas é um cara que eu tive pouca relação, entendeu? Ele não era um cara assim muito... Não era muito de resenha, mas retraído. Não era muito de resenha, não era muito de resenha. E em relação a mim, a pouca resenha que eu tinha com ele era boa, mas em relação a mim, ele carregou um peso da... Em relação a ele, eu carrego essa coisa do ônus de ser filho do Eurico. Uhum. Ele carregou a briga do Eurico com ele. Pra você. Pra mim. Mas nunca tive nada contra ele, nenhum embate assim. Nem ele teve tanto envolvido em política, assim, pra ter essa briga toda. Mas ele carrega uma mágoa do meu pai lá por causa da saída dele no Vasco. Aí foi somatizando isso com outras coisas, né? Mas... Na verdade, ele nunca foi resenha, porque não é assim. Mas eu tenho a minha admiração dele como atleta. Mesmo, resenha. Um cara mais recluso e tal, mas... É um cara que, pra mim, ele é espalha-rodinha pra mim por questões de que ele carrega uma coisa de transferir as brigas dele com meu pai transferiu pra mim. Então, tem que carregar, não tem jeito. Isso faz parte é o ônus e o bônus. Faz parte do ônus, mas não tem problema nenhum. Obrigado, pessoal da técnica. Obrigado. E com o quadro Resenha Espalha Rodinha, a gente encerra o nosso podcast. Marcelo quer falar alguma coisa? Sim, se despedir? Primeiro, de cara, voltar ao que a gente falou lá no começo, cara. Agradecer pra caramba. Muito. Eu gosto de falar de futebol, eu gosto de conversar de futebol. Falar da história de vocês, do Vasco, do seu pai, deve ser gratificante. Não só de Vasco, de relação com meu pai, não. Eu tenho muito prazer em conversar sobre futebol. Eu acho que, ainda mais com pessoas que já foram envolvidas com futebol, de coisas novas, de ver o lado das pessoas também, porque eu tenho o meu lado, né? Eu tenho o que eu vi do lado de cá, as minhas questões do lado de cá, mas todos os agentes de futebol, o jornalista, o jogador, o empresário, tem o lado dele, né? Sim. Tem o lado dele, a visão dele. E aí você soma visões, soma ideias, e aí você constrói realmente um lastro de conhecimento. Eu tenho prazer demais, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Obrigado, foi ótimo. Eu estou sempre disposto. Conversar de futebol, para mim, é o meu melhor passatempo. Assim, é a coisa que eu mais tenho prazer mesmo, envolvimento com futebol. Obrigado mesmo, Eriquinho. E é um prazer grande. E vou reiterar o que eu falei lá fora e falei no começo da gravação, né, Marcelo? Você veio... Sim. No escuro. Eu acho que não se arrependeu, não, que foi um baita de um bate-papo, né, cara? Foi bacana. Ó, eu separei aqui a minha cola, não usei a minha cola. Foi até bom não ter usado a minha... Ficou ameno. Não usei a minha cola aqui.
Foi bom, fluiu as perguntas, né? As curiosidades que a gente tinha. Só faltou te perguntar uma coisa. Tá acabando aí, um minutinho você consegue responder até menos. O que a torcida do Vasco pode esperar do Euriquinho aí pra frente? No Vasco. Cara, eu sou um torcedor apaixonado por futebol, com conhecimento de futebol. Eu tô sempre aberto a entregar o meu conhecimento e a minha vivência para ajudar o clube a ser vencedor. E o que eu vou fazer sempre em toda a minha vida é isso. Que a mesma paixão que ele tem, eu tenho. Agora, eu vou errar nas decisões, acertar, mas eu vou estar sempre disposto a entregar um pouco do conhecimento, da experiência e da vivência que eu tive no futebol. Com muito conhecimento, né? Euriquinho, obrigado. Você veio no escuro e acho que não se arrependeu, porque foi um bate-papo legal, foi uma troca muito legal. Gostei muito, 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 muito. Foi. Porque a gente ficava assim, pô, qual a expectativa? Eu não tenho intimidade com ele, vou ficar cheio de dedo. E aí, pô, fluiu, você chegou ali, deixou a gente à vontade, foi um papo aberto, sem milímetro, muito legal. Muito Gostamos, bom. Cara, demais, demais, demais mesmo. Manda um abraço muito especial pra sua mãe, dona Silvia. Porque quando eu falei com você a primeira vez, queria até que você trouxesse ela, você falou, vai ser meio complicado e tal. Que é um amor de pessoa, uma figura. Se você não assistiu o documentário, corre lá no Globoplay, assista. Ela é engraçadíssima, gente finíssima. Mãe do Euriquinho, esposa do falecido Eurico. É uma diversão, uma graça engraçada. Resenha. Convence ela. Vamos trazer a Dona Silva. Dona Silva, só tá convidado. Dona Silva é resenha, cara. Não, resenha. O tom de voz dela já é de simpatia. É engraçada, cara. Resenha Foi muito bom até pra ela também, pra autoestima dela. Autoestima, imagina. Pra ela tirar algumas coisas da cabeça também. Imagina. E deixar... Ela também é uma vida difícil. Ser esposa do Eurico não é fácil. Não é mole, não. Foi sensacional. Euriquinho, ajuda a gente. Pede pro pessoal seguir aí, se inscrever. Espera aí, vamos se inscrever no canal, seguir, botar sininho aí. Eu sou um cara meio... eu costumo dizer que eu ainda tô evoluindo, meus filhos estão me carregando, mas se inscrevam no canal, espero que vocês gostem do conteúdo. É um conteúdo interessante, pessoas que conhecem de futebol, entendem de futebol. Resenha boa. Valeu. Então você pegou aí... Aqui o programa é Resenha ou Espalha Rodinha? Resenha. Opa, valeu. O programa é resenha. Então, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, já deixa o seu like, tá? E esse foi mais um episódio do Só Resenha Podcast. Hoje a gente conversou com o Euriquinho. Especialíssimo. Especialíssimo. Muito bom. O Euriquinho, filho do Eurico Miranda. E até o próximo Só Resenha.